nobre, assim. Fundação Dom Bosco. Isso aí. Enquanto uns são Silva, Pereira. Você é Bosco. Muito bom dia a todos que estão nos acompanhando em mais um encontro. Né? Bom dia não, né, Rafael? Na verdade é olá, né? Porque as pessoas podem assistir de tarde, de noite, também de madrugada. Verdade. Sejam todos bem-vindos, né? Mais um encontro dos Global Partners, como a gente comentou. Hoje vai ser um episódio bem especial. Por quê? Porque a gente vai falar de negócios, de coisas, né? Aumentar, né? Afiar ainda mais o facão de vocês, né? Que a gente sabe que aí a selva, ela é hostil, né, Rafael? Mas se a gente estiver bem preparado, com certeza a gente vai performar melhor. Né? Não, a gente não vai reinventar a roda de nada, apenas trazer alguns conceitos, enfim, algumas estratégias que hoje já são aplicadas no mercado. Né? Aliás, quem somos nós para dizer o que é certo e errado para empresários tão bem-sucedidos, que são os nossos parceiros Global Partners? Aliás, obrigado pela presença de todos, sejam todos bem-vindos novamente. Estamos muito felizes aí com a presença e a participação e esse clube de negócios que a gente está percebendo crescer significativamente. A gente vem acompanhando o crescimento de cada um e o nosso propósito é realmente melhorar cada vez mais a nossa proximidade, obviamente, e também melhorar a relação comercial entre vocês e o cliente de vocês também. Tenho novidades, a gente traz sempre novidades, né? Porque assim, nós somos inquietos. Então, o que vai acontecer? Se vocês perceberem, ali no nosso chat no YouTube, eu coloquei para vocês um link, né? Para vocês, de um formulário do YouTube, do Google, aliás. Se vocês acessarem, né, esse formulário, se você tiver no seu celular, né, deixa para acessar no final da live, por gentileza, né? Mas se tiver no seu computador, você pode acessar e você preenche, por gentileza, a lista de presença nesse evento. Porque o que vai fazer? A gente não basta só entregar conteúdo, a gente quer entregar mais coisas, né, Rafael? Então a gente bolou aí uma premiação, né, de assiduidade também. Então vocês que acompanham nossas lives, né, os times, as empresas que mais tiverem assiduidade, a gente está preparando um prêmio aí bem legal para vocês, né? A gente não vai dar spoiler ainda. No próximo live a gente vai contar. Mas se vocês puderem, né, preencher posteriormente, né, o nome... Vai valer a pena, garanto, vai valer a pena. São informações simples, né? Só o nome da empresa, enfim, alguns dados. A gente garante que vai ser uma coisa bem bacana. Bem legal. Uma outra coisa, né? Caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida durante a live, queiram uma explicação um pouco mais abrangente do tema, pode deixar suas perguntas aqui no chat, tá? O nosso operador aí, Galvão, ele vai colocar na tela pra gente, né? Não só perguntas, né? A contribuição, porque o assunto que nós vamos trazer aqui abre inúmeros panoramas, amplia de uma forma assim que vocês vão realmente refletir a respeito da realidade do cliente que vocês atendem, sabe? Por exemplo, a gente tem agora aqui no nosso chat o bom dia do Eduardo, né? Edmundo Schwartz. Então, assim, deixe suas perguntas, né? Podem fazer os seus comentários aí. E ao longo aí do decorrer da nossa live, a gente vai trazendo algumas outras novidades também, tá? Sem mais delongas, Leão, quer apresentar nossas convidadas do dia? Sim. Primeiramente, seja bem-vindo, Tainá. Muito bom dia a todos. Quem é a Tainá? Tainá, nossa executiva especialista, já baita experiente no cenário de combate e detecção de incêndios. Atende uma região, que é a região do Rio Grande do Sul, mas ela é conhecida no Brasil inteiro. E muito querida e também muito quista aí por todos. Bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos e vamos aprender um pouco hoje. Está presente aqui também, né, Emanuel? A sócio-fundadora Jéssica Bosco. A gente estava até comentando sobre o sobrenome. Bosco é nome de colonizador, nome real. Seja Bosco bem-vinda. É italiano. Obrigada, gente. Isso aí, italiano. Inclusive, esses dias meu pai foi para Nova Veneza, bateu foto lá, ó, o navio que chegou tinha Bosco no navio de colonizadores. Sério. Que legal. Então, é isso, vim de uma família italiana e hoje eu tenho uma empresa de consultoria e uma empresa de treinamentos de vendas. E esse assunto que a gente vai falar hoje dessa metodologia de vendas, é a minha metodologia de vendas favorita. Então, a gente vai falar de um assunto que a gente gosta bastante. Temos uma especialista entre nós, né? Então, verdade. A gente não brinca em serviço, a gente entrega para vocês o que é de melhor, tá? Então, o que a gente vai falar hoje? Porque às vezes santo de casa, às vezes não faz milagre para alguns. Ajuda, mas não faz milagre, né? E o que a gente vai falar hoje, Rafael? Nós vamos falar sobre um assunto muito interessante para quem busca excelência em vendas. Sabemos que todos nós temos uma excelente relação com os nossos clientes, sabemos vender, mas como
atender melhor, como gerar uma taxa de conversão muito maior. A gente mede demais as nossas operações comerciais, quanto eu preciso orçar para quanto fechar e todo aquele número e aquela numerologia que é importante para a empresa. E aí a gente pergunta assim, os vendedores que mais se destacam são os mais inteligentes? São os mais que ligam? Não. São os caras que fazem perguntas. São os caras que criam relacionamento e proximidade com o cliente. Então a gente vai falar aqui sobre um assunto bem interessante. Está sempre em alta esse assunto, chamado Spin Selling. Então, o Spin Selling é uma técnica bem interessante, apesar de ser um nome, para ser um nome importado. E essa técnica foi criada na década de 80 por Neil Hackman. Neil Hackman. Inclusive, está aqui na mesa, se puder colocar aqui a imagem, Galvão. Isso, exatamente. Temos aqui o livro, inclusive, que é o livro de cabeceira da Jéssica, da Tainá. Ambas têm um livro impressionante, ambas têm essa leitura aí. Eu tenho ele digitalizado também, eu posso depois compartilhar com todos, né? Nós podemos estar enviando para vocês. É bem legal. E dando início aí, Manuel, queres prosseguir? Vamos nessa então. Claro que eu vou passar a palavra para nossa especialista, Jéssica, né? O que é, né? Exatamente. Então vamos pro início, né? Então o que significa SPIN, Jéssica? Boa. O SPIN, como o Leão já trouxe aqui pra gente, ele é uma metodologia que veio de uma pesquisa da década de 70 e se transformou em um livro na década de 80. Então o Neil, ele é um pesquisador e um psicólogo, e ele fez uma pesquisa para entender por que alguns vendedores vendem e outros vendedores não vendem. Se a gente vende o mesmo produto, por que o Leão vende e a outra pessoa não vende? Existe alguma coisa que acontece ali entre uma venda e outra que faz com que vendedores tenham mais sucesso do que outros. E ele conduziu uma pesquisa que durou 12 anos, eles gastaram 30 milhões de dólares nessa pesquisa. E essa pesquisa, por isso que o SPIN é tão bem-quisto, porque ele é fruto de uma pesquisa, não é fonte, vozes da nossa cabeça. E essa pesquisa trouxe que vendedores que seguem uma lógica de perguntas, eles conseguem chegar no sim desse decisor. E qual que é essa lógica de pergunta? Eles começam por situação, depois eles vão para problema, implicação e necessidade. Até uma curiosidade, o SPIN, ele se chamaria SPIV. No final, ao invés de need, de necessidade, ele queria colocar valuation, ou value, de valor mesmo. Que era para a pessoa perceber o valor agregado. Só que SPIV, em inglês britânico, significa uma pessoa que mente, um enganador. E aí não ia combinar, porque o vendedor ele já não é visto como a pessoa mais honesta em muitas operações. Como a pessoa, se a gente, né, uma pesquisa americana recentemente fez uma entrevista com algumas pessoas nos Estados Unidos, perguntando quando você pensa em vendedores, o que você pensa, e era muito pessoas espertalhões, pessoas que colocam as suas necessidades acima. E aí, quando a gente traz vendas consultivas, e o SPIN ele foi feito para vendedores consultivos, a gente tem que tirar a gente tem que tirar esse estigma, né, do vendedor. Então, não dava para botar SPIV. E aí, o SPIN veio como essa necessidade ali no final. Mas ele é uma metodologia fruto de uma pesquisa. E ele é feito para que a gente consiga fazer perguntas inteligentes. Perguntar, todo mundo pergunta. Mas eu estou perguntando de uma maneira inteligente para saber o que eu quero? Ou eu estou perguntando de qualquer jeito e a pessoa vai me dar qualquer informação da empresa dela? Perfeito. Não, é muito interessante isso, né? Porque a gente, né, no mercado, a gente entende que quem faz as perguntas certas acaba tendo as melhores respostas e acaba encontrando a necessidade real do cliente, né? Sim. Outra afirmação é: quem fala mais perde. Então, é muito importante o vendedor, o executivo, o especialista ouvir mais. Fazer mais perguntas inteligentes, recebendo todo tipo de informação para gerar um rapport, para gerar uma aproximação, uma abordagem inteligente e aí, com isso, converter isso em negócio. E até é bem pertinente que você comentou, a gente estava conversando antes de começar a live aqui, né? Sobre essa questão da paixão, né? Porque quando a gente é muito apaixonado por algo, a gente entende que aquilo é a melhor coisa do mundo, né? A gente acaba, às vezes, colocando os pés pelas mãos, por assim dizer, e acaba entregando a mais do que a pessoa precisa naquele momento, sem ela ter identificado a necessidade ainda, né? Exatamente. Então, por isso que eu acho que a Jéssica agora, a gente vai, no decorrer dessa live,
ela vai mostrar a importância de seguir o passo a passo, né? E o que é o spin também, né? Mas o passo a passo ele é muito importante, né? Porque se a gente às vezes colocar alguma etapa na frente da outra, aquela probabilidade de aceite, o fechamento do negócio, ele pode cair drasticamente, né? E o que a gente quer evitar, né? A gente quer trazer esse negócio cada vez mais para próximo dos nossos parceiros, né? Em resumo, não deixar agir pela emoção. Exatamente. Né? Posso avançar a tela então, Jéssica? Pode. Vamos Até um lá. ponto que eu preciso comentar o spin, ele foi criado para vendas complexas. Então, a pessoa que tem uma cafeteria vai usar o spin? Provavelmente não, a venda dela não é complexa, ela está vendendo para B2C, um ticket pequeno. Quando a gente vende no B2B, toda a venda do B2B é complexa. Se for vender um alfinete no B2B, ele é complexo, porque a compra desse alfinete vai impactar na empresa e não mais na vida da pessoa. Então, eu tenho casos em que eu vou vender um ticket pequeno, vou colocar aqui, eu vendo um produto de R$100 para empresas. Ele vai ser mais complexo do que vender um carro de 150 mil para uma pessoa física. Porque a pessoa física, a única coisa que vai impactar é a vida dela. Na empresa, impacta nela e em toda a empresa. Né? Até dentro do spin, em outras literaturas americanas de vendas, a gente vê muito... ninguém nunca foi desligado por ter contratado a IBM. Por quê? A IBM é uma referência de segurança, né? Na época que a IBM era muito forte, era uma referência de segurança e de um negócio bom sendo fechado. E quando a gente fala de venda, a pessoa ela quer fechar venda com quem ela se sinta seguro. Quando eu fecho a porta da segurança, quando eu fecho a porta da confiança e quando eu garanto que aquele negócio que eu vou fechar vai ser importante, vai trazer ou lucro, ou vai diminuir o meu custo, ou vai diminuir o meu risco, que são as 3 coisas que a gente faz em vendas hoje. Tá? Então, esse é um ponto que se você não tem uma venda tão complexa, você vai olhar e pensar, não vou poder fazer todas essas perguntas. E você tá certo, porque ele é para uma venda complexa. Perfeito. Muito interessante mesmo. Ô, Jéssica, aproveitando a oportunidade, né, que a gente tem na tela aí, só cumprimentando o pessoal das Remais, né? Bom dia, pessoal. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo, né? Eu vi que você pontuou aqui uma série também de outras, né? De outras técnicas, né? Se você quiser abordar um pouco a respeito. Sim, quando eu falei que essa daqui é a minha técnica preferida, é porque ela vem oriunda de uma pesquisa. Porém, a gente tem outras técnicas que a gente utiliza. E eu costumo dizer que o spin, ele é uma lógica de conversa. Eu vou colocar a minha pergunta, eu vou colocar as minhas perguntas de qualificação que eu preciso e outros frameworks de venda, ou seja, outras metodologias dentro do spin. Então, hoje a gente tem o Bunch, que é muito conhecido, GPCT, que é muito conhecido em venda complexa também. A gente tem o Spin, o Sandler, o Spiced, todos eles são bem conhecidos em vendas. Mas eu vou colocar eles, o Spin mais ele. Então, por exemplo, aqui nas nossas perguntas de situação, eu vou perguntar alguma coisa sobre faturamento para entender a situação. Mas se eu precisar lá no B do Bunch, né, do budget, confirmar essa informação, eu vou trazer isso para dentro de uma das etapas do Spin. Então, ele é uma lógica de conversa dentro da venda, para que eu consiga fazer. Até Maneca trouxe bem que às vezes a gente é muito apaixonado e quando eu falo da minha solução cedo demais, eu não consigo fazer mais pergunta. É muito difícil eu voltar e fazer mais uma pergunta. Então, quando eu pulo, eu não consigo olhar para trás. Faltou eu perguntar. Já despejei tanta informação. Não dá mais. Eu não consigo mais voltar. Isso é verdade. Não volto mais. E aí você vai entrar numa caixa que é a caixa do preço apenas, né? E quando a gente entra na caixa do preço, ele já dificilmente vai ver valor. Isso. Né? Porque a gente já está misturado. Então, por isso que é importantíssimo fazer perguntas. E assim, na dúvida, faz mais uma pergunta. E na dúvida, faz mais uma. Né? Tem que passar pela etapa, na verdade. E nada mais é do que um processo, né? Então, a venda é um processo. Se a gente pular cada etapa, como a Jéssica comentou, a gente vai perder o time da venda, o time do negócio e não flui. E a gente acaba perdendo um negócio por uma coisa tão simples, tão pequena, né? Exatamente. Eu achei muito interessante essa frase, né? Se colocar como alguém consultivo e que tem autoridade. Né? Ou seja, quando a gente é consultor, a gente aí abre um pouco a mão da venda no começo, principalmente porque a gente vai entender a necessidade do nosso cliente. Né? O consultor, ele entende primeiro, para depois ele apresentar com dados que o nosso negócio ele é o mais assertivo para aquela solução, correto, Jéssica? Isso mesmo. Então, quando eu estou colocando como consultor, como alguém fazendo uma venda consultiva, e o Spin é para vendas consultivas, até abrindo aqui um parênteses, se a gente pega o Brasil de 2013,
antes de 2013 e antes de 2015, a gente não ouvia falar em vendas consultivas. Em 2013, a gente teve o lançamento do livro do Receita Previsível. Ele chega no Brasil trazendo essa venda consultiva, a esteira de vendas que vocês conhecem hoje, com a parte de pré-vendas, vendas, pós-venda, vem muito disso. E a gente começa a ver uma enxurrada de vendas consultivas. De 2018 para cá, a gente viu ainda mais forte. Agora todo mundo tem uma venda consultiva, um processo de vendas consultivas. Isso não existia também tão fortemente antes. E hoje, se a gente pegar o LinkedIn, vocês vão ver que todo mundo se denomina especialista em alguma coisa. Uhum. E eu não vou nem me tirar dessa lista, porque eu também estou lá como uma especialista em... Mas o que me torna um especialista? Quando eu tenho mais de 10 mil horas aplicadas sobre aquilo. Então, se eu pegar um vendedor de vocês que realmente já trabalhou com isso, ele tem mais de 10 mil horas, ele vai ser um especialista. Mas muitas vezes eu tenho gente se colocando como consultivo, como especialista. Eu vou lá, a pessoa tem um mês de operação. Ela ainda não é um especialista. Eu posso ser consultivo a ponto de tentar te entender, mas especialista ainda não. Então, nessa febre de todo mundo ser especialista... Quando eu me coloco como alguém consultivo, eu falo, não, espera, eu estou aqui para a gente fazer isso juntos, vamos chegar juntos. Eu também trago para ele a honestidade, que também é uma porta que eu quero fechar na venda. E quando a gente se refere a especialista e autoridade, tem diferença? Eu posso ser uma autoridade em alguma coisa que eu li muito, mas não necessariamente pratiquei. Eu não tenho 10 horas de prática, por exemplo. Mas, às vezes, eu posso estar criando um cenário de autoridade. E quando a gente fala de autoridade, muitas vezes não é necessariamente o que a gente fala, é o que a gente mostra ali no dia a dia. A pessoa pode se botar como uma autoridade lá, se fazer uma pergunta, ela não saber. Mas e se eu sou o especialista, é isso. Ele tem 10 mil horas, né, ou mais... dedicadas àquilo. Então, se vocês já passaram 10 mil horas implementando, estudando sobre esse produto, sobre esse mercado, com certeza a gente vai ter um especialista. Até o Maneca estava falando que, né, vende quem liga mais, não necessariamente, mas até eu ser um especialista naquilo, eu vou precisar de quantidade. Porque eu preciso me testar. Uhum. E isso é uma coisa que as pessoas perguntam, Jéssica, mas tem que fazer 100 ligações por dia mesmo? No início, se eu só fizer 10, eu vou levar muito tempo para rampar. Uhum. Depois que eu rampei, que eu já criei a minha casca, aí eu posso tirar o pé da quantidade e entrar na qualidade. Mas até eu conseguir fazer essa mudança, eu preciso também fazer essa quantidade. E até porque, na verdade, o mercado vai te trazer isso, né? Eu acho muito pertinente, porque esse contato diretamente com o engenheiro, com o instalador, com quem está no mercado, né, vai te fazer aquela questão. Só se prova quando você está, né, sendo testado, na verdade, né? Quanto mais empresas eu falar, mais eu estarei preparado para falar com a próxima. Ai, não, mas eu só vou falar com uma, porque é só com uma que eu preciso. Não, aí você não vai conseguir, você vai levar muito tempo para ficar bom realmente naquilo e se tornar especialista. Eu acredito que essa dica já valeu o nosso dia de hoje, assim. Gente, realmente botar a cara pra fazer, porque depois a consequência vem, né? O resultado, ele vem. Ele pode vir um pouco mais lento ou pode vir um pouco mais acelerado. Aí vai depender muito do que você está predisposto, né, a executar, né? Sim, quando a gente fala de spin selling e iniciar spin selling, exige uma reprogramação mental. Porque nós viemos com vícios. Todo mundo é vendedor. Isso não é verdade. E vendedor não é aquela pessoa que não deu certo em nada na vida, né? Vendedor, ele estudou para estar naquela cadeira, ele passou por coisas... muito estudo, muita técnica. É assim, eu costumo falar para a equipe, para o pessoal que entra na empresa e vai para a rua, né, visita presencial, eu sempre comento, a rua ensina muito mais. Nós lecionamos a teoria, como funciona, quais são os princípios básicos de tal tecnologia, cultura da empresa, mas é a rua que ensina demais. É a rua, é falar com profissionais, é entender a real necessidade deles, que é esse assunto aqui, né? Leão, desculpa. Galvão, coloca na tela, por gentileza, essa tela que a gente tá reproduzindo, né? Sobre estudo e pesquisa, porque eu acredito que isso é a premissa básica, correto? Inclusive, a gente não comentou, né, sobre a Aquila também. A gente vai falar no final. No final a gente vai... Sim, Fica tranquilo, que no final vai ter mais uma surpresa pra vocês. Eles vão ver a Aquila aqui na apresentação e o pessoal vai estar se perguntando, peraí, a Aquila é a empresa que a Jéssica é sócia proprietária, fundadora. Dependendo, se for tecnologia, é founder. Founder, exatamente. Quando a gente fala com
Com CEOs aí é tudo founder, Ai, gente. Mas eu acredito que a premissa básica é, além da quantidade, da intensidade, é você saber para quem você tá ligando ou está falando, correto? É conhecer quem a gente vende. Quando a gente fala que a gente vai aplicar o spin, muita gente tem medo, igual quando a gente tem uma técnica nova. Então eu faço alguns exercícios que é o que de pior pode acontecer quando eu vou aplicar isso, o que de pior pode acontecer e quão perigoso isso é quando eu vou aplicar. Principalmente quando a gente tem time de televendas ou time de vendas que vai fazer. O spin, ele é bastante utilizado lá no televendas, na pré-venda, para iniciar e abrir essa oportunidade. E para o vendedor que está prospectando e vendendo, ele também vai utilizar. Então, quando eu penso em estudo e pesquisa, quando eu falo de estudo, é estudar a tua empresa concorrente, é conhecer o caso de sucesso e também o de insucesso, é saber que, poxa, nessa região houve uma empresa que não deu muito certo aqui, então eu já não vou trazer esse exemplo. Fazer uma participação com o pessoal de CS, por exemplo, aqui eu trago CS, mas é o pós-venda, para entender aonde que realmente está o sucesso desse meu cliente quando ele aplicou, o que aconteceu. Então eu fui lá e acabei de fazer uma instalação e passou um mês. Cara, como é que estão as coisas lá? Se eu tenho um gerenciamento de carteira, eu estou ciente disso, mas às vezes essa carteira já fica com o farmer. Eu tenho que ir lá conversar com essa pessoa e eu vou conversar com um colega para entender. Isso aqui é eu estudando dentro de casa e a pesquisa é eu estudar fora. Então, nós estamos agora em abril de 2025. O que está acontecendo no mundo em abril de 2025? Nós temos o Trump pensando se taxa ou não as coisas. Ok, o que isso impacta? O quanto isso impacta no meu mercado? Eu, como vendedor, tenho que saber isso. Exatamente. Eu não admito que o vendedor esteja alienado do mundo e não esteja olhando para o que está acontecendo. Isso faz parte da pesquisa. Gente, dá para assinar o The News, que chega no teu e-mail, com 5 minutos você fica sabendo do que está acontecendo. Não vale, Jéssica, não vale. Eu juro que eu ia falar pra Tainara, você, Tainara, coloca no chat pras pessoas, porque eu sou assistente de news há 5 anos. Quer ganhar caneca, já né? quase ganhei a caneca. Ainda não. Sabia. Não, mas assim, ó, realmente, assim, ó, pra quem é vendedor e quem quer chegar na empresa, no escritório, antenado, sabendo tudo que tá acontecendo, de maneira, com pílulas rápidas, o The News, ele é a melhor solução, tá? Chega no teu e-mail todo dia 6h05, 6h04, 6h05, tá lá todas as informações condensadas. Cara, se você quiser saber um pouco mais, você clica no link e ele abre uma notícia completa. Mas assim, é sensacional, tá? E eu corroboro, porque já fui vendedor, né, no meu passado. E já fechei negócios por sentar na frente do meu cliente e ele estava com a televisão ligada, né? Agora trazendo experiência. E aí ele foi comentar alguma coisa comigo com relação ao que ele estava assistindo. E eu tinha lido uma matéria naquele dia sobre aquilo. E aí eu pude dar a minha opinião baseado no que eu tinha lido, né? E eu percebi que ele mudou totalmente comigo. Porque ele era a referência que eu tinha, né? Uma pessoa fechada não fala com ninguém. Quando eu trago uma informação que incorpora o que ele está assistindo, ele sentiu confiança em mim. E a gente mudou totalmente o patamar e naquele momento eu tinha feito a maior venda da história das Zeus do Brasil para ele. Não sei se foi por causa disso também, talvez porque a gente ofereceu um bom negócio para ele. Porém, estar antenado e trazer informações fez ele sentir, acho, confiança em mim, eu acredito, né, pelo menos. Isso. Então, hoje, não dá para o vendedor ter a desculpa de eu não sabia. 2025, não sabia. Então, aqui eu tenho pesquisar mercado, pesquisar, né, o que está acontecendo. Concorrência. Pesquisar a concorrência, os eventos. Né? Eu considero demais pesquisar o cliente antes também. Pesquisar o cliente. Tanto é que, muitas das vezes, o cliente espera que você conheça ele. Muitas vezes o cliente espera que você saiba o que ele faz. Sim. Tanto é que, às vezes, as perguntas bobas geram respostas também que saem totalmente do contexto e você perde totalmente a linha de raciocínio. Então, fazer perguntas inteligentes envolve conhecer o cliente. E tem uma outra dica que a gente falou do The News. Se vocês prospectam empresas maiores que têm portal de notícia ou que saem, né, que costumam sair em notícia, dá para fazer um alerta no Google, deixar um Google alerta lá em notícias daquela empresa. Então, sei lá, tem uma conta-chave que você está pensando ali em prospectar. Deixa ela e ela vai te alertando sobre notícias daquela empresa. Então, você vai recebendo no seu e-mail. Opa, esse é um momento de
falar sobre esse ponto, porque acabei de ver uma notícia aqui que saiu sobre essa empresa. Então, saber sobre mercado, né, estudo e pesquisa, essencial. Eu não vou começar o Spin antes de ter isso, porque senão eu vou fazer, ao invés de fazer uma pergunta inteligente, eu vou fazer uma pergunta burra, e não vai fazer sentido nenhum. É engraçado, né, Jéssica? Porque se a gente botar para o outro lado, a gente está ligando, fazendo uma prospecção para um cliente e o comprador pensa, tá, mas está me fazendo um monte de pergunta, não conhece da minha empresa, o que essa pessoa quer me vender? Então, é de suma importância a gente conhecer o nosso cliente, saber com que a gente está falando, para a gente conseguir encaixar, para criar um bom rapport, para que a gente consiga, sim, efetivar uma boa conversa, né? O Davi, ele colocou uma pergunta bem pertinente, até porque a gente vai entrar agora, inclusive, né? Perguntou se existe um risco do vendedor parecer interrogador ou forçado usando tantas perguntas. Ele falou que ele usa essa técnica, né, com quem mostra interesse, mas na maior parte só objetivo nas ligações. E aí, pessoal? Existe, Davi. Se você fizer como uma lista de perguntas, você vai aparecer o interrogador do IBGE na porta da pessoa, perguntando várias coisas. Por isso que ele é uma lógica de conversa. Entre uma pergunta e outra, eu vou criar ali algum contexto. Então, eu perguntei uma coisa e eu não vou... isso. Não, tô só aqui checando aqui, ó. Não, eu preciso criar uma lógica de uma conversa. E a gente vai mudando de perguntas fechadas para perguntas mais abertas, voltando para uma pergunta fechada, porque se eu só faço perguntas fechadas, pergunta fechada é sim ou não, eu vou criar um interrogatório. Então, Davi, para você não criar esse seu interrogatório, crie o Spin como uma lógica. É como se ele fosse um roteiro para você ir navegando junto ali com o seu lead no momento da sua ligação. Davi, outra dica também eu não sei quanto tempo você está no mercado, eu levo a crer que você já deve estar realmente ser uma pessoa muito experiente. E com base nas respostas dos clientes, você consegue conduzir também uma conversa inteligente, sem ser questionário, sem ser um seguidor de uma lista de perguntas. E aí, com base nessas respostas, você já começa a entender a dor do cliente, que é o assunto principal aqui, e conduzir uma conversa de uma forma inteligente ao qual ele se autodiagnostica. O cliente já reflete assim, cara, peraí, eu preciso disso aqui. Então, com base nessa experiência, no começo tudo é um pouco mais difícil, mas quando você tem mais experiência e mais cancha, com certeza você consegue desenvolver uma conversa bem inteligente, sim. Mas eu concordo contigo, quando você começa a parecer interrogatório, complica demais e você cai numa zona um pouquinho mais arriscada, assim, realmente na operação, nessa conversa com o cliente. Vamos avançar aqui, né? Porque eu sei que a conversa, como a gente tem que falar que evitar paixões, mas a gente é muito apaixonado por isso, percebo. Só reforçando, né, o livro que a gente falou, né, está na mesa agora, ele é um livro lá da década de 80, né, então isso mostra, né, a comprovação, né, de que realmente um estudo que foi feito, ele se baseia em dados estatísticos e que realmente até hoje são aplicáveis no mundo dos negócios, né, acredito que isso é muito pertinente. E então a gente entra na explicação, né, do que é o acrônimo de SPIN, né? Isso aí. Então, quando a gente está falando de SPIN, a gente começa por situação. E eu tenho que lembrar que a situação é uma coisa que está acontecendo hoje na empresa deste lead, na empresa deste cliente, deste futuro cliente, e que ela não vai mudar de hoje para amanhã. A situação é o que ele já vem enfrentando e que já vem acontecendo há um tempo. E a situação, eu quero fazer perguntas de quem, quando, onde, como, por quê, qual, quanto custa, como vocês fazem? Então, para quem estudou administração, a gente vai usar o 5W2H, que eu vou fazer esse tipo de pergunta. E que, indiferente da resposta, não é algo que vai mudar agora. Então, de hoje até semana que vem, até o mês que vem, até a nossa próxima interação, provavelmente não mudou. É uma situação. Depois eu vou para um problema, porque eu faço... No momento das perguntas de situação, o lead não está vendo nenhum valor. O valor é meu, o valor ele está agregando valor para mim enquanto vendedor, mas ele está só respondendo. Depois eu vou para problema, em que o problema está implícito e eu quero trazer esse problema explícito. Então, ele ainda não enxergou isso como um problema, e eu quero fazer com que ele enxergue. E como é que eu vou fazer com que esse problema aumente de tamanho? Implicando, trazendo a consequência desse problema. Porque na cabeça deste lead, é só um probleminha aqui, a gente passa isso todo dia, tá tudo certo. O quanto isso impacta em financeiro, em risco, né?
E eu vou aumentar esse problema. E aí, quando eu chego na necessidade, aí sim eu vou falar de solução. Aqui na necessidade, eu realmente vou falar da minha solução, do meu produto, vou colocar o meu produto na mesa. Só que quando eu cheguei na necessidade, quem tomou a decisão de conhecer mais sobre o produto é ele mesmo. Então, quando a gente faz um bom spin, eu chego aqui no final da implicação e eu faço as últimas perguntas e ele me fala assim, tá bom, quanto custa isso? Tá, como é que funciona? Mas vocês vêm aqui e fazem uma planta para mim? O que que é? Tá, mas como é que é o trabalho de vocês? Essas são as perguntas que a gente recebe lá no final, quando eu sigo um bom spin. É o interesse dele. Até se a gente pegar uma outra metodologia do AIDA, ele tá saindo do... achei interessante para não, eu quero isso. A gente acabou de verificar, eu acabei de ver que eu tô realmente precisando. Como funciona? E ele te faz a pergunta do como funciona. Aí é o nosso momento de brilhar, né? Aí é o que a gente gosta de fazer. Não, bacana, bem legal. Eu acho legal, então, agora a gente destrinchar um pouco, né, do que é cada um e colocar um pouquinho no nosso cenário também, né? Sim. Isso aí. Porque a gente tem aí uma série de mercados, de nichos, né? Mas com certeza a gente consegue aplicar isso dentro de cada nicho específico, né? Se eu quiser trazer as perguntas de situação, a gente vai usar alguns exemplos também que a Thay preparou aqui pra gente. Só lembrando da gente não pular de situação para solução. Não, mas pode pular, porque... Isso é importante, hein? Quando eu falo mas de situação, é bom frisar isso. Quando a gente pergunta de situação, e aí vai ter lá uma pergunta de situação que é... qual sistema de prevenção você usa, por exemplo? Aí ele fala que ele usa o X, que não é o sistema que eu vendo. Só que eu já tô tão ali, primeiro, apaixonado e já quero tanto levar a solução que eu começo a fazer tipo Chaves. Não porque aqui a gente tem um sistema que cara, acabou, morreu meu spin, morreu. Eu não volto para fazer pergunta. A próxima coisa que eu vou escutar é, não, mas a gente já tem aqui, muito obrigada. Já tá funcionando. Já tá funcionando. Não, mas a gente instalou recentemente, não tenho interesse. Morri, matei o meu spin. Por quê? Eu fui cedo demais para a solução. Ele só me deu uma situação, gente. E a situação é uma situação. O que mais tem por trás dessa situação? Aonde essa situação está levando? Então, eu nunca vou pular de situação para solução. Eu já escutei muita ligação de venda. Só no ano passado, eu acho que foram tranquilamente umas 1000 horas. O mais difícil é não fazer esse pulo. É eu conseguir me segurar. Gente, se coloca no mudo. É sério essa dica. Se coloca no mudo. Para eu não começar a falar da solução cedo demais. Bacana. Ô, Jéssica, e assim, vamos lá. A gente também tem duas situações, né? Em que o cliente nos busca e a gente busca o cliente. Mas vamos lá. É correto afirmar que se o cliente está nos buscando, ele tem um problema? Ele tem um problema. Ele não vai nos buscar porque ele quer nossa amizade, ele achou a gente legal, achou nosso produto bonito. De repente, né? Eu não sei. Bonitas. Mas assim, então, a partir do pressuposto que ele nos procurou, ele tem uma dor, um problema, uma situação que está acontecendo e que então, se a gente não souber mapear, né, ter essa atitude consultiva, a gente pode deixar passar a oportunidade, correto? Sim, inclusive quando ele nos busca, eu tenho 2 cenários. Ele me busca ou pela dor, necessidade, ou pelo amor, pelo desejo. Então, quando ele tá vendo um patrocinado teu lá no Instagram, pode ser que ele não tenha nenhuma necessidade daquilo no momento. Mas alguma coisa chamou a atenção dele e ele tem um desejo de melhorar. E a gente não tá com nenhum problema agora, mas, achei legal esses meninos aqui, vou mandar uma mensagem. Então, eu tenho que fazer de novo esse mapeamento, eu vou usar o spin também dentro do inbound para descobrir o que tá acontecendo e qual é o problema que ele tem, que ainda é implícito, ele não tem uma real consciência do problema. Quando ele vem pela dor, ele vem geralmente lá pelo tráfego do Google. Ele digita no Google e a dor, quando ele vem buscando algo pela dor e pela necessidade, é porque algumas coisas já foram acontecendo. Imagina um balde de água. Algumas coisas foram acontecendo e aquele é a última gota que cai. É a última gota. Então, cara, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem lá um sistema de incêndio que dispara e o sistema dispara... por engano, em falso. E aí, toda semana o sistema dispara. E daí ele já tá de saco cheio. Na segunda-feira de manhã, a primeira coisa que ele vai fazer, ele passou a madrugada do domingo resolvendo um disparo em falso. É ele entrar no Google e falar, sistema de incêndio eficiente que não fica disparando em falso. Confiável. E daí vai cair em vocês. Ele vem por uma necessidade explícita. Desejo, necessidade implícita. Necessidade explícita mesmo, tem alguma coisa. E a primeira pergunta que eu faço não é a situação, por que você está buscando esse sistema de incêndio agora?
O que aconteceu? Por que você veio atrás disso nesse momento? Porque ali, gente, não precisa mais perguntar nada. Ele vai te trazer tudo que está acontecendo. Toda a dor. Ele vai passar pelo spin sozinho, sem você fazer nada. E vai chegar na necessidade. Ele vai chegar no final falando, então, é por isso que agora, neste momento, eu preciso trocar. Fechou. A necessidade explícita dele era de pegar aquele produto, arrancar da parede e tacar fogo. Exatamente. Era a necessidade explícita dele. Era o que ele queria fazer. Exatamente. Mas... Até porque a gente comenta sobre o descrédito de um sistema de detecção. Isso. É uma das maiores dores, o descrédito de um sistema. É o sistema disparar e a equipe, os funcionários, a empresa inteira olhar assim, é só mais uma sirene. Isso aí não é real. Isso não é real. E essa é a grande dor do dono da planta, é a grande dor do engenheiro de segurança e é uma das maiores dores hoje assim de sistemas já em operação. A gente lida com vários tipos de clientes. Aquele cliente que nunca comprou nada, que a edificação está nova, e aquele outro cliente que já tem instalado e domingo de madrugada passou realmente um perrengue e tendo que, inclusive, responder para o dono da edificação, para o dono da indústria, por que aquele sistema que ele escolheu, que o engenheiro de segurança escolheu, que o comprador escolheu, que aquela pessoa responsável escolheu, está disparando e está acontecendo tantos problemas. Então, o descrédito é um dos principais. Eu vou pedir para o Galvão colocar essa pergunta que apareceu aqui, que eu acho que é bem pertinente e eu acho que se encaixa bastante nessa questão de situação, né? Nosso cliente partner Fire já é de casa, né? Sempre participando com a gente aqui. Como superar as dificuldades em manter um cliente resistente, engajado nas perguntas? Às vezes, acho que eu entendi aquela pessoa que é do sim e não, não fala, mas não se abre, tá blindada. Como é que a gente pode fazer, Jéssica? Muito bom. Um dos nossos desafios, o vendedor, coitado, né? Já não tem desafio suficiente. Um deles é a gente fazer a pessoa ficar ali engajada. E o nosso principal desafio hoje é a atenção, é reter a atenção da pessoa com a gente. Então, quando eu tô ali conversando com a pessoa, fiz uma pergunta, ela assim, não, depende. E ela fica ali e ela não vai se abrindo, eu dou um passo para trás e eu faço uma pergunta que ela vai se abrir. Então, eu tô lá conversando, João, tal coisa. E a pessoa, sim, não. Eu paro e falo, João, quanto tempo que tu tá aí nessa função? 5 anos. Como é que tu chegou em gerente de XYZ? Deixa ela falar sobre ela. Deixa ela falar sobre ela. Nada engaja mais uma pessoa do que ela falar sobre ela mesma. E ele vai contar e você vai ver a paixão dele falando, como é e tal. Caramba, então é bastante desafio, né, João? Pode, lentamente voltar para suas perguntas que ela vai engajar contigo. Porque você pausou o que você estava fazendo de eu quero te vender, existe uma pessoa atrás desse cargo e atrás disso que a gente está conversando. Ou eu estou conversando com o dono da empresa. Imagina que você está lá conversando com o dono. Tem uma pergunta que eu faço que é sensacional. Fulano, de onde é que veio o nome da tua empresa? Eu fiquei curiosa, estava olhando aqui. Me conta um pouco. Desfia uns 3 minutos ali dele falando do nome. Agora você vai voltando para o seu foco. Agora você voltou a ter atenção dele. Perfeito, legal. Aproveitando o ensejo também, né? O Gabriel, pode colocar a pergunta do Gabriel, por favor, Galvão. Que eu acho que vai complementar e até depois eu quero fazer um adendo com relação a essa pergunta que eu acho bem pertinente. Como acham que essa técnica se comporta com um comprador de uma empresa? Porque áreas específicas de compras, geralmente eles têm, em muitos momentos, estão focadas só em cumprir uma meta. Eles têm um teto de gastos e eles precisam cumprir aquilo à risca, né? Então, vamos lá. Como é que se comporta nesse caso? A gente costuma seguir o nosso processo de venda sem pensar no processo de compra do nosso cliente. Então, o cliente vai comprar seguindo o processo de compra dele e eu quero vender seguindo o meu processo de compra. Muitas vezes eles não se combinam. Se eu tenho que passar por esse comprador, eu também preciso entender com esse comprador o que é essencial, o que é essa meta. Mas eu também vou colocar ali para ele, porque assim como em vendas a gente quer diminuir risco, aumentar lucro, né? E diminuir custo, eu vou entender com ele se aquela conta que ele está fazendo realmente é uma conta inteligente. Eu vou calcular com ele o ROI desse sistema, ou do cabeamento, ou de algum comparativo de tecnologia. Vou fazer um comparativo, exatamente. Porque se ele está olhando só para preço, eu tenho que entender qual é o objetivo dele enquanto comprador. Ele é um comprador, ele só está cumprindo metas, ou ele é um comprador que ele tem um objetivo de, se ele diminuir esse custo, ele aumenta. Então, fulano, se eu te ajudar nisso aqui, vai te beneficiar nessa parte aqui. Para que ele entenda que nós somos um parceiro trabalhando juntos e não alguém que vai só embutir mais
mais custo ali e não vai entregar nada. E eu gosto de trazer para compradores, gente, falando de perfil de lead, o comprador geralmente ele tem um perfil mais estável e ele tem um perfil cauteloso. O perfil cauteloso, eu vou usar lógica. Se eu pegar o Ethos Patos, o Logos, eu vou usar com ele Logos. Fulano, isso aqui com tanto de custo, com tanto disso, com essa margem, isso aqui a gente vai chegar. Ele tem que entender a conta, porque ele tem meta e aí ele vai defender isso lá. Se não, é só mais um orçamento que ele recebeu na mesa. E eu gostaria de fazer um acréscimo nisso, na verdade. Essa é uma percepção minha, tá? Mas todo mundo tem uma ambição. Todo mundo é ambicioso, independente do cenário que ele trabalha. O comprador também é ambicioso, ele também quer atingir um espaço maior na empresa. E aí, se a gente usar a lógica que a Jéssica comentou aqui e provar para ele por A mais B, né, trazendo dados, de que ele vai gerar uma economia, ele vai gerar uma agilidade, ganho de tempo, de produtividade, perda de parada de produção, com um sistema mais eficiente, que não seja talvez mais barato no primeiro momento, imagina ele levar isso pro dono da empresa, né, para algum diretor, e com certeza ele vai ter uma visibilidade maior dentro da empresa. Logo, ele vai ter uma possibilidade de ganhar um aumento de salário, um aumento de cargo. Então, assim, a gente também tem que trabalhar nessa questão da ambição da pessoa. O quanto tu pode ajudar ela. Aí também, eu acredito que vem no teu olhar consultivo dentro desse... Opa, desculpa. Dentro desse cenário, né? Assim, só complementando aí, Manuel, que eu acho bem interessante, olhando para o cenário nosso de segurança contra incêndio, especificamente a detecção, vamos falar sobre a detecção. Grande parte do nosso atendimento, eu arrisco em dizer 90%, são atendimentos que nasceram de um engenheiro de segurança, nasceram do pessoal da manutenção e não caiu direto no compras. A nossa tecnologia não é uma tecnologia ao qual, como se fosse um disjuntor curva C, 32 amperes, para trilho DIN, seguindo a norma IEC e tal, e lá o comprador lança num sistema e tem 20, 30 fornecedores de N marcas diferentes. Nosso produto é muito conceitual, então geralmente o nosso trabalho é feito lá na base, com o engenheiro projetista, com o engenheiro de segurança, e aí quando chega no comprador, há muito valor envolvido e não muito preço. Então a gente segue muito a venda de valor e não muito preço. Então é muito, muito interessante assim separar, assim, eu estou vendendo valor, eu estou vendendo preço, fazer conta é importante, fundamental fazer conta. Mas falar de confiabilidade, falar de segurança, a gente não está entregando um produto para essa planta vender para alguém. A gente está vendendo esse produto para permanecer lá, salvar vidas e proteger o patrimônio do cliente, sabe? E com o comprador é importante, sim, mas geralmente é lá na ponta, lá no final. Já fizemos um trabalho do início para chegar até lá. Isso. Às vezes eu faço uma conta também, a pessoa está lá um pouco resistente, né, a comprar alguma coisa, e aí pega esse valor e divide pelo número de colaboradores. Imagina lá que o sistema vai dar tanto. Cara, cada vida está valendo X. Sim. Essa pergunta, ela é... Porque às vezes ele está só colocando na ponta, poxa, mas está ficando muito caro. Sim, mas para a gente garantir que se acontecer alguma coisa, vai dar tudo certo. É isso aqui que vale. E muitas vezes ele não está pensando nesse... A Tainá tem bastante experiência, tanto com engenheiro de segurança quanto compradores. Como é que você lida com isso? Quando chega num comprador, é porque já passou por outra etapa ou alguém só mandou uma listinha de equipamentos e você sai fazendo as perguntas de spin para o comprador? Existem as duas possibilidades, né, Leão? De chegar só uma listagem de itens e a gente identificar o que seria essa listagem, para a gente seguir o SPIN. E um gancho até do que o Emanuel falou sobre as metas de um comprador, ele também tem que cumprir as metas dele. Então, isso envolve muita coisa para a gente conseguir ajudar o comprador, né? Então... Olha só, você falou uma palavra importante, ajudar o comprador. Exato, porque... Ele se sente ajudado? A venda... Você causa essa sensação? É que assim, eu sou de ajudar e não vender. Porque se a gente parar para pensar só na venda, a gente não vende. Então, o intuito é esse, a gente entregar uma solução, entregar algo com que o cliente na ponta diz assim, cara, é isso realmente que eu preciso. Ela não está pensando só em vender um produto, mas sim em ajudar a minha empresa. Em resumo, você busca o diagnóstico e oferece o remédio. Com toda certeza. Doutora Thay. Então, a gente até estava escutando hoje pela manhã um podcast, inclusive sobre que o vendedor ele já liga com o intuito de vender.
a gente não pode ligar já com o intuito de vender, que a gente vai pulando as etapas, nós não vamos conseguir criar uma empatia, criar um rapport com o cliente, acaba perdendo o brilho e vai entrar naquela vala do sim, não, por quê, talvez, depende. Então, tem que ter esse certo cuidado. Então, é aquela coisa, pessoas compram de pessoas. A gente tem que criar um relacionamento. Por que o leão? Mas o que tu gosta de fazer nos finais de semana? Isso e aquilo. E a gente vai identificando, né? Sim. O Gabriel, a pergunta dele, né? Obrigado, tá, Gabriel, pela pergunta. Foi bem legal, bem inteligente. E eu acredito também, sim, você com relação ao desafio de falar com o comprador. Não é fácil. Os compradores... Eu já fui comprador 4 anos de uma indústria grande. Eu tive que incorporar um outro personagem e envolvendo preço extremamente racional, zero emoção. Então, o comprador ele está preparado para tudo. Porém, Gabriel, é desafiador, sim. É interessante você refletir como é que está o teu processo também comercial, se você está trabalhando a base. Uma dica que a gente gosta de dar é, inclusive, se relacionar com o projetista. Quando a gente chega no comprador é porque tem um projeto. Ou é uma ampliação, né, Gabriel? A gente vê uma lista aqui, é uma ampliação de um sistema já em operação, beleza. Agora, falando aqui do nosso mundo, tá? A gente está trazendo para o mundo da detecção. Volto a dizer, se for um disjuntor, uma outra peça onde tem vários fabricantes, nossa, você consegue... você entra naquela vala comum. A tecnologia que a gente aplica, que nós fabricamos, envolve um projetista, envolve lá na base um caminho até chegar no compra, sabe, Gabriel? Às vezes até uma dor do técnico da manutenção, que acontece muito, né? Às vezes vão pegar não é um projeto novo, é uma adequação. Então, o técnico de segurança está disparando o tempo todo, isso aqui não está dando mais certo, preciso passar para o compras, ele vai e passa para o compras. Aí entra a dor da empresa, onde a gente acaba identificando. Então, isso é bem bacana. Perfeito. Para a gente conseguir avançar aqui, né, o Galvão pode colocar na tela para a gente, né, a gente elaborou algumas perguntas, né, na verdade podem ser N perguntas, eles podem até, como a Jéssica bem comentou, né, a pesquisa, né, entender para quem você vai conversar naquele momento vai te fazer transformar essas perguntas em outras perguntas, acredito, né? A gente colocou algumas perguntas aqui que o Galvão vai colocar na tela, mas também lembrando vocês que caso tenham novas dúvidas, podem colocar aqui no chat que a gente vai respondendo ao longo da conversa, aliás, tá? Quem estiver assistindo, manda um salve aí pra gente também mandar um abraço. Da quebrada, Leão da Quebrada, manda um salve. Manda a cidade aí, a região. Exatamente, Você tá mandar um de beijo pro onde? pai, pra mãe. Tô me sentindo a Dona Palmeirinha aqui. Que show da Xuxa é esse? Mas enfim, a gente elaborou algumas perguntas, se vocês quiserem comentar então sobre essas perguntas, fiquem à vontade, tá, pessoal? Sobre situação, né? Isso. Até peguei algumas perguntas aqui com a Thay, que hoje vocês fazem. Então, Thay, se tu quiser trazer esses exemplos pra galera que tá assistindo a gente, de novo, só relembrando, aqui em situação, são situações que não vão mudar de hoje para amanhã, mas que eu quero trazer quem, como, quando, onde, quem é o responsável, quanto custa, né? E aí a gente colocou algumas aqui em conjunto, né, Thay? Sim, entramos então em situação atual. Então, vamos pegar alguns ganchos da nossa realidade, né? Então, vocês têm uma lista de produtos bem extensa. Como vocês fazem o planejamento de cada um? Entra no como, não é uma pergunta fechada, é uma pergunta aberta. O cliente não vai dizer que sim, nem que não. Em cima disso, ele vai dar várias respostas. Então, outra situação. Quais sistemas de detecção vocês possuem instalação atualmente em operação? Vai surgir várias marcas, várias outras coisas que ele vai citar. Com qual frequência vocês realizam manutenções nos sistemas de detecção? E por último, também não menos importante, quem é o responsável pela gestão da segurança contra incêndio de sua empresa? Isso é uma pergunta extremamente muito boa. Saber com quem nós estamos falando. Se é a pessoa responsável pelo qual a gente está conversando. Porque às vezes a gente está conversando com o Emanuel e o Emanuel não é o responsável pela compra. Então a gente acaba gastando todo o tempo, tudo que nós planejamos com uma pessoa que não é responsável. Então a gente já identifica no começo tudo que a gente está fazendo e qual que é o processo. Se não é o Emanuel que é o responsável, como que podemos colocar o Rafael Leão nessa conversa? Ou podemos agendar uma próxima reunião? E a gente não vai perdendo tempo, né? E muito importante, além disso tudo, tá?
você faz série de perguntas. Se você não anotar, é a mesma coisa que você não fazer essas perguntas. Faça um Então, follow-up. é imprescindível. Exatamente. Usem o CRM, usem o RP, usem a agenda, usem o que quiserem, mas anotem. Até aqui em situação, eu gosto muito de trazer, quando a gente está fazendo a situação, o vendedor ele tem que enxergar aquela situação e se encaixando na solução dele. É isso que a gente fala quando a gente é muito apaixonado, né? Que a gente já vê se encaixando. Então, às vezes eu faço uma pergunta de uma suposição. Vamos supor que eu quero saber como é que é a planta dele. Então, eu falo assim, fulano, imagina que eu estou entrando na tua empresa agora, nesse primeiro piso aqui que é a tua produção. O que tudo vocês têm instalado? Vamos supor que eu trago isso aqui, porque vai fazer com que ele também se coloque nessa minha suposição. E ele vai me trazendo, Jéssica, no primeiro piso a gente tem tal coisa, e depois vai pra cá, beleza, eu começo a enxergar. Eu tô aqui com ele pelo telefone, eu não tô vendo aquilo, diferente de quando a gente vai fazer uma visita presencial. Mas muitas vezes o meu primeiro contato é via telefone, e eu preciso conseguir enxergar o cenário dele. Na situação, quanto mais amplo for isso, mais eu estou enxergando o cenário dele e me preparando para ir para essa pergunta de problema. Se eu só fizer as perguntas, né? A Thay trouxe aqui as perguntas, mas se eu só fizer tá, eu vou aparecer ali um questionário. Então, ele me trouxe, né? Hoje nós temos esse sistema. Poxa, fulano, conheço, acho que até a gente já viu esse sistema em alguma empresa. Quando foi que vocês colocaram ele? Tá, eu não vou direto para a próxima, eu exploro aquilo. Guarda a tua próxima, ou às vezes eu coloco um asterisco porque eu quero voltar. E durante as perguntas, eu vou fazendo também uma revisão. Beleza, então tu me trouxe esse. Deixa eu até te perguntar desse aqui de novo. Eu busco ali. É como se eu dissesse pra ele, cara, eu tô prestando muito atenção no que nós estamos conversando. Eu tô entendendo tudo. E quando eu volto, até lá no começo tu me trouxe aqui. Fala pra mim novamente disso. Eu fiquei curiosa desse ponto. Percebe como é diferente de eu só seguir tá? Sim. Vai mantendo a atenção do cliente, né? Exatamente. Até o perfil do cliente ou o tipo de edificação. Por exemplo, nós visitamos uma planta, lembra, Tainá? Lembro. E, poxa, uma planta já em operação. E já de cara na recepção a gente percebeu que tem um sistema de detecção instalado lá. Então, por que a gente estava lá? Por que chamaram a gente? Já temos uma resposta ali, já é quase um diagnóstico certeiro. Mesmo assim, nós usamos uma das perguntas ali com relação às manutenções. É uma pergunta bem interessante. Qual é a rotina? Como é que você gerencia as manutenções do teu sistema de detecção? Ou de combate em geral? E quem é aquela pessoa? A gente tentou descobrir quem era aquela pessoa, primeiramente. Ele era responsável por qual departamento. Percebemos que ele não era o decisor principal. Tanto é que lá no final a gente conseguiu colocar a chefe dele lá na mesa. Né? Ela veio, ele passou um rádio falando assim, cara, vem cá que você vai gostar demais. A conversa foi tão legal que chegou nesse nível. Mas uma das perguntas que foi bem interessante foi aquela ali do slide anterior com relação a como é que é feito o gerenciamento da tua manutenção. E aí, claro, dali desencadeia uma linha de raciocínio para ele se autodiagnosticar. Por exemplo, chegar naquela dor, porque quando fala de manutenção de um sistema já em operação, e eu, fabricante, estou ali, é porque ele tem uma dor. E ali ele abriu dizendo, olha, o sistema já está em descrédito. Quer dizer, nós fizemos as perguntas e ele se autodiagnosticou. O sistema já estava em descrédito, o dono da planta louco da vida por conta do sistema, culpando eles, responsabilizando essa equipe por ter escolhido a tecnologia errada, comprando preço. Lembra da ideia do comprador? Comprar preço? Espirra em alguém. Com certeza não era o comprador. É muitas das vezes em quem definiu a marca para o comprador estar batendo martelo, sabe? Gente, eu sei que assim que é muito apaixonante, né? Não, né? Mas assim, se vocês analisarem, já faz 50 minutos que estamos falando e temos apenas mais 37 minutos, tá? Entendeu? Bora. Então, se quiser falar brevemente, acho que já está na tela, inclusive, falar um pouquinho sobre essa diferença, né, dessas perguntas de qualificação. Uma coisa é eu perguntar, imagina, né? Leão e Thay chegaram lá e viram um sistema de detecção na recepção. Uma coisa é eles perguntarem, vocês já usam alguma coisa? Você vai pensar, cara, são cegos, né? Porque eles passaram e não viram o negócio ali. Outra coisa é falar, a gente deu uma olhadinha na recepção e tinha um sistema. O que vocês estão utilizando hoje? Ou, quanto tempo faz que vocês estão utilizando? Porque eu já tenho essa informação, então eu valido sobre uma informação que eu previamente já adquiri. Seja pesquisando assim, o site da empresa, seja porque eu descobri isso anteriormente, mas eu fiz essa pesquisa.
Legal. Legal, bacana. Bom, avançando nisso, então a gente vai para os problemas, né? Que todo mundo tem um probleminha, né? Para chamar de seu. Então, acredito que a gente também elencou aqui, né? Alguns problemas. Se quiser discorrer sobre isso, por gentileza, Jéssica. Legal. Esse aqui que tá na tela é um ponto muito importante, porque o que eu escuto de gente falando assim, ai, fulano, qual que é o seu principal problema? É genérico. Esses dias eu peguei uma ligação e a pessoa perguntava assim, ai, qual que é o teu principal problema? Aquele que não te deixa dormir. E aí a pessoa fala uma coisa aleatória, que a ferramenta dela... Isso, não resolve. Ele fala assim, cara, não, ele trouxe uma outra coisa assim, meu, turnover de colaborador, como eu tenho perdido gente. Ela não era uma ferramenta de contratação de pessoas, ela não tinha ninguém para indicar. E aí, você acaba com a sua ligação ali. Mas, fica, em segundo lugar, não, mas depois em desse segundo, problema. depois, exatamente. Então, eu não posso perguntar genérico, eu preciso levar ele para isso. O sistema aqui é um sistema de incêndio, então eu vou fazer perguntas relacionadas a isso. Eu não vou fazer uma pergunta genérica de qual é o seu maior problema. Então, em relação a XYZ, qual que é o maior problema que vocês têm hoje? Aí eu estou guiando ele para esse problema que eu quero. Ou eu vou pegar uma situação que ele me trouxe e eu vou trazer um problema em cima, que é... Eu escuto bastante sobre isso. Ou eu conversei com outras empresas da região que me trouxeram que elas até investiram nisso aqui, mas que depois gerou isso aqui. Aconteceu com vocês também? Então, ou seja, eu estou pegando uma história, estou pegando um caso e eu estou transformando ele nesse problema que eu quero que ele me traga. Vai acontecer? Da empresa falar, não tem problema nenhum. Alecrim dourado, né? Eu sempre falo que tem os alecrim dourado. Não, nunca aconteceu. Ai, nossa, nunca vi isso na minha vida. Se ele não tem nenhum problema, eu vou para uma linha de um objetivo, porque eu preciso de alguma implicação, negativa ou positiva. Porém, aí eu pergunto, qual que é o teu objetivo esse ano em relação ao teu sistema? Aí eu mudo. Sim. Mas ele tem problema. Ele vai ter, ainda está implícito, ele não tem noção deste problema aqui. Ah, isso é interessante. Às vezes ele não tem noção do não problema tem consciência. Não está consciente, é verdade, né? Ele não tem consciência de que aquilo é um problema. Vou dar um exemplo e depois eu já vou pedir para a Thay também elencar aqui as perguntas que a gente separou. Até porque, assim, trazendo para o nosso mundo... Claro. Trazendo para o mundo do combate a incêndio, do modo geral, assim, ele nunca precisou. Ele nunca teve um incêndio. Ele nunca teve um incêndio, então tá lá paradinho. Tem até um gerente, grande amigo nosso, o chefe, que ele falava assim, quando dava problema numa válvula que ele vendia. E aí dava problema porque vazava e não fechava. Aí o pessoal, essa tua válvula é uma porcaria. Ele falou assim, pelo amor de Deus, você usou essa válvula, não é pra usar. Vai estar lá só. Incêndio aí? Não teve. Não usa. Brincadeiras à parte, assim, muitas das vezes os clientes não sabem que tem o problema porque nunca sofreram incêndio e nunca tiveram a existência de algo real para perceber realmente a dor. Exato. Os clientes que têm dor, muitas das dores, tem aquele que procura preço, então só quer o bombeiro aprovar. E tem aquele que sofreu um incêndio. Mas ele vai procurar preço só uma vez, né? Depois ele vai voltar pra gente. Exatamente. Isso é quando a clássico. gente tem Então, quando a gente tem esse problema, a gente tem o problema da consciência também, que a pessoa não tem consciência. Muitas vezes eu chego numa empresa, vamos supor que ela já tem a planta e ela já tem o sistema instalado há muito tempo. Cara, ela tem aquilo há 10 anos. Ou ela tem o descrédito lá e aquilo já aconteceu umas 3 vezes. É como se eles se acostumassem com o problema. Vou dar um exemplo bem do nosso dia a dia. Vamos supor que a gente está saindo do estacionamento e a gente bate um pouquinho a porta, e agora ela está fechando, mas ela está ficando um pouquinho aberta. No primeiro dia, aquilo é um baita problema. Eu quero resolver, eu quero já ir no mecânico, pelo amor de Deus, alguém arruma essa porta, que essa porta nunca foi assim. No segundo dia, eu já estou me acostumando com o problema. Daqui a um ano, eu vou dar uma carona para alguém, a pessoa vai entrar e vai falar, fulano, só quando tu fechar, dá uma empurradinha que ela tá com um probleminha ali na porta, mas... já não é mais um... E aí, se alguém vier assim, você quer arrumar? Não! Isso aqui também já fui atrás, vai dar muito trabalho. As pessoas têm preguiça de resolver problema. Ela se acostumou. Eu tenho que voltar esse problema para a consciência dela, de que não, realmente, se alguém viesse me assaltar essa porta, caramba, eu não tinha mais me tocado disso, porque ela passa a se acostumar com a situação. Então, quando ele está acostumado com a situação, ele não enxerga o problema desaparece. Qual é o nosso papel? Voltar esse problema para a consciência. Ele tem que voltar a enxergar isso como o problema real que é. Legal. Mesmo que ele nunca tenha passado por um incêndio. Mas ele tem que ter essa noção. Isso entra muito no nosso negócio, né? Em questão... vive disparando lá na cozinha o detector, mas... Isso é normal. É por causa da fumaça, isso é normal. E deu um princípio de incêndio.
E aí? É verdade. É aquele momento da gente botar a mão na consciência. E se acontecer alguma coisa? Claro, né? A gente nunca quer que isso aconteça. Porém, a gente está falando de pessoas, de vidas e de patrimônios. Então, a gente tem que ter essa consciência. Por mais, tá disparando em falso, eu sei que é só uma manutenção, que eu vou lá, limpo o detector e daqui a pouco funciona de novo. Mas e se não for isso? E entrar mais no negócio? Uma dor que o cliente acha que está tudo sob controle. Não, eu não tenho problema nenhum. E se tiver incêndio aqui, eu tenho a seguradora, eu tenho seguro. Tem um estudo americano que diz que 49% das empresas fecham as portas após 3 meses sofrer um incêndio. 49%. Ah, mas eu tenho seguro, vai estar tudo pago. Dificilmente uma indústria consegue, claro, né? Uma grande potência tem todo um... Agora, uma empresa, uma indústria, onde tem um boleto vencendo, onde tem funcionários para pagar, onde tem a operação comercial, aquele cliente que vai ser perdido após sofrer um incêndio, eu não vou ter produto, não consigo entregar e o meu cliente vai comprar de outro. Ele vai para a concorrência e é o que o concorrente está mais esperando. Então, fazer o cliente refletir assim, se tiver um incêndio, a tua operação aqui, eu sei que você tem seguro, se tiver um incêndio. Mas além disso, né, ele tem seguro, mas ele vai lá buscar os logs da central. A central estava operando a central? Porque aí é outra questão, né? Eu até estava conversando com o Adriano, que era nosso gerente de pós-vendas, e ele estava comentando comigo que já tínhamos sinistros em quatro clientes que tinham nosso sistema, né? E os 4 a central estava operando, né? Então, assim, é engraçado de falar assim, o pessoal ficou feliz. Não é feliz com o incêndio, né? Mas é feliz que a nossa central estava operando e entregou os logs que puderam apresentar para as seguradoras, né? Então, também, além de tudo, tem seguro, tá? Mas estava operando a central? Então, se por um acaso a central não estiver operando, o que isso pode acarretar em relação a impacto financeiro? Isso é legal. Né? Aqui na nossa região, trazendo para Santa Catarina, a gente teve agora um incêndio em Navegantes, né, Itajaí. E até o dono do imóvel, ele tá fazendo uma vaquinha porque ele não tinha seguro, né? E aí, consumiu toda a indústria dele lá, foi mais de 2 milhões de prejuízo. Ele tá fazendo uma vaquinha online porque ele precisa recomeçar. Então, olha só o impacto. E mesmo que ele tivesse um seguro, sei lá, o sistema dele estava funcionando, estava operante, né? Então, esse é um problemaço, na verdade, né? Sim. Isso é uma conta legal da gente fazer. Poxa, a tua operação hoje vale 4 milhões. Quantos por cento disso representa um bom sistema para você? É 1%? É 2%? Quanto disso tu vai investir em prevenção? Quanto disso tu vai colocar na tua conta de eu vou aumentar um pouquinho a minha margem, mas eu vou me prevenir de que está tudo 100% seguro. Mesmo o seguro é uma prevenção, mas ele é o suficiente? Eu vou buscar o negócio depois de já ter acontecido ou eu previno antes de acontecer? Sim. Isso é além do simples fato de a gente ouvir uma resposta. Ah, não, eu quero só comprar para o bombeiro aprovar. Porque está na legislação, todo o sistema de detecção em estabelecimentos precisam ser instalados nessas edificações. Então, eu tenho que atender, mas eu posso comprar a tecnologia mais simples, inferior, que não vai funcionar. Então, eu posso correr risco, mas eu vou correr um risco calculado muitas das vezes, porque alguém me alertou. Olha, você vai realmente sofrer. Pode acontecer esse tipo de problema em que você vai adquirir uma tecnologia inferior e não vai funcionar, caso haja um incêndio. É o que mais acontece, né? Então, Tainá, se tu quiser trazer as perguntas ali de problema... Sim, uma coisa que foi bem importante, que a gente tem que dar continuidade naquilo que nós começamos a conversa. Então, em cima da situação que a gente vai entrar a parte do problema, né? Então, vamos lá, vamos pegar um gancho, que nós comentamos sobre a frequência de manutenção no nosso produto. E a gente pergunta ao cliente se ele já teve problemas com a eficácia no sistema que ele já tem dentro da empresa, né? Então, é aquele momento de reflexão do cliente. Que ele para assim, opa, ela me perguntou isso e agora, faz sentido. Então, isso já vai ajudando muito na conversa, vai melhorando, a gente vai encontrando o diagnóstico para a gente conseguir entrar dentro da implicância para a gente trazer a solução. Então, a gente trazer a parte da situação, não pular a etapa, é muito importante. E aqui, até tu fez uma pergunta certa, né? Ele já teve. Às vezes ele vai falar não. E eu pergunto, tu já conheceu? Alguma empresa da região ali já sofreu isso recentemente? Não, Jéssica, já sofreu recentemente.
Só reforçando então, Jéssica, quando a gente comentou essa questão do nosso cliente, ele não está consciente ainda do problema que ele tem e muitas vezes ele acaba não externalizando isso, que para ele já não é mais um problema, né? Virou rotina, como a gente comentou. Então, se você mencionar para a gente até o que está na tela, né, que o Galvão vai colocar para a gente agora, como que a gente pode contornar com uma boa prática, né? Isso. Geralmente eu vou trazer para ele algo que pode ser que já aconteceu, ou eu conto uma história. Então, eu vou usar aqui um gatilho de storytelling e eu vou trazer... Puxa, escutei recentemente, conversei com uma empresa aí da região semana passada, a gente até estava falando sobre aquele... Imagina que a gente está falando de Santa Catarina e que teve um incêndio recente. Estava falando ali com a galera de Santa Catarina, até me trouxeram aquele caso de uma empresa ali perto de vocês. Eu imagino que isso nunca tenha acontecido, mas como é que isso afetou ali o teu pessoal? Ou como que isso afetou a empresa? Ou... Já aconteceu isso com alguma empresa conhecida? Ou já trabalhei com uma empresa, conversei recentemente com uma que estava com um descrédito ali no sistema muito alto, porque rodava muito e tocava muitas vezes. Como é que vocês enxergam isso? E aí eu trago para ele esse gatilho de... Aqui eu estou contando uma história e eu estou trazendo uma prova social. Isso acontece com outras empresas. Então, cara, fica tranquilo. Tu pode me trazer o teu problema porque eu já estou ciente de que isso está acontecendo com outras empresas. Porque às vezes ele tem um receio de trazer aquele problema como se fosse... Não, é mostrar a minha fragilidade. Não, isso nunca acontece. Quando a gente traz essa boa prática, ele percebe que, poxa, mas isso acontece com outras empresas também. É isso mesmo que eu pego. Então, eu trago isso para ele e faço ele se abrir. Faço ele trazer esse problema pra gente. Não, e o legal é essa questão do pertencimento, né? Porque as pessoas, às vezes, ela não quer externalizar um problema porque ela acredita que... eu vou ter uma vergonha, não sei se é a palavra mais adequada. Mas quando você consegue colocar isso numa comunidade, eu vou pensar, mas é verdade, né? Isso tá acontecendo com outras pessoas também. Pode ser que esteja acontecendo conosco. É o meu problema também. Vocês têm alguma solução para isso? Uhum. Né? E aí, então, a gente aí vai percorrer o caminho para que a gente consiga entregar essa solução, né? Isso aí. Uhum. E aí, depois que eu faço esse mapeamento do problema, e eu conseguir pegar um bom problema, aí eu consigo entrar bem na implicação. Aí eu consigo asfaltar aqui, né? Pedagiar aqui o meu caminho para que eu consiga entrar bem na implicação. Porque se eu não faço uma pergunta de problema, eu vou implicar em cima de quê? E ele não me trouxe nenhum problema consciente, eu não tenho como implicar. Bem legal. Léo, comentário por gentileza. Traduzindo isso na implicação, se reflete em quê? Em qual etapa? A implicação é uma etapa em que eu vou trazer isso para algo mais tangível. Então, imagina que ele está lá com o problema dele, e o problema dele é algo mais abstrato. Na cabeça dele é um problema que acontece. Eu vou tangibilizar. Eu vou trazer o impacto disso dentro da operação. Tá. Então a gente está falando de consequências? Consequência, isso. Então, poxa, hoje o descrédito ali toca 3 vezes por ano. O que isso impacta? Quais são as consequências? Quais são as consequências? E se algum dia ninguém for e realmente for um incêndio real? Qual que é o impacto? Quanto que vocês vão perder? Quanto que vale a tua empresa hoje, total? Então estamos falando de 5 milhões, 6 milhões, então estamos falando de 300 milhões, caramba, então... Não sei para vocês, eu também preciso entender se o impacto que é para mim é para o outro. Nesse momento, o cliente está se autodiagnosticando. Ele está trazendo aquilo para a consciência. Exatamente. Não, porque por mais que ele tenha um caixa saudável, por mais que ele esteja preparado, tenha seguro, ninguém quer perder um patrimônio de 5, 6, 10. E às vezes não é só o patrimônio, quanto que ele tem imobilizado nesse patrimônio? Eu tenho 50 milhões em estoque. Tá isso aí, vai ser recuperado também? Quanto tempo vai levar para a seguradora me pagar? Então, assim, por mais que ele esteja calçado, vamos dar o exemplo, a Cacau Show, acho que foi em 2023, se não me engano, né? Eles tiveram incêndio na principal planta deles, no Espírito Santo. Foi 40 dias antes da Páscoa, eles não conseguiram entregar a cadeia de produção deles, de todas as outras fábricas, não conseguiram entregar os produtos, ou teve falta de mercado, e isso impactou em quê? Em faturamento. Né? Então, por mais que recuperaram rápido, fizeram as adequações, a perda aconteceu. Né? Aquele ano foi impactado no principal, que é como se fosse o Natal deles, que é a Páscoa, eles perderam valor de negócio porque, infelizmente, aconteceu um sinistro na maior planta deles. É uma das perdas do incêndio, que é a perda econômica.
Exatamente. E ele não está muito preparado. Então, o problema, eu também faço isso. Às vezes, ele vai me trazer, alguém trouxe aqui antes uma colocação de, aquele sistema que está lá, ele foi comprado provavelmente e aprovado pela pessoa com quem eu estou conversando agora. Então, quando ele traz o sistema que ele já usa, eu não posso criticar esse sistema que ele já usa, porque a escolha desse sistema foi exatamente dele. Então, eu estou aqui falando com o Leão, e foi o Leão que escolheu esse sistema. Se eu malhar em cima desse sistema, ele vai falar, poxa, fui eu que escolhi. Então, eu preciso trazer isso de uma outra maneira. E quando eu falo do problema, muitas vezes o problema também não é uma culpa, mas é uma responsabilidade daquela pessoa com a qual eu estou conversando. E eu preciso entender se aquilo é um problema. Então, se eu pergunto, olha, fulano, como é que é isso, tal coisa? Caramba, para mim isso é um problema? É um problema para vocês também? Tu enxerga isso como um problema hoje aí na tua operação? Nossa, super enxergo como um problema. Ou, não, aqui a gente já tá meio acostumado, isso acontece sempre. Tá, eu já entendi que, apesar de ser um problema, tá implícito ainda. Eu preciso focar mais, eu preciso cavar mais para ele trazer. E lá na implicação, eu vou trazer esse ponto, e a gente pode ter implicação positiva e a implicação negativa. Então, a negativa é eu trazer o impacto de a gente não fazer nada. Qual é o impacto de nós continuarmos com esse sistema, com essa planta, com isso aqui, quanto que ele vai gastar? E eu vou tangibilizar gente, então pessoas, dinheiro e tempo. Quanto de dinheiro tu vai gastar? Quanto de tempo vocês vão gastar? Quantas pessoas eu estou mobilizando? Beleza, consegui tangibilizar, aí eu vou para a necessidade. Isso no negativo. E no positivo, a mesma coisa. Imagina que ele tá ali, eu vou conseguir fazer ele economizar recurso. Por exemplo, a gente estava falando antes do cabeado e do não cabeado. Vamos supor que o não cabeado, ele economize um recurso que é o tempo, ele economiza um recurso de dinheiro. E ele não está pensando nisso. E eu falo assim, fulano, até inclusive a gente fez um cálculo aqui, a gente vai ter uma economia de tanto, se for de valor mesmo, né? O que vocês pretendem fazer com esse valor aí na operação? É porque a gente fez uma conta aqui, poxa, vai dar uma sobra aí, sei lá, de uns 500 mil. O que você faria com 500 mil na tua operação hoje? Compraria uma máquina nova? Contrataria mais 2 ou 3 pessoas? Abriria um setor que, de repente, vocês estão... tá postergando a abertura porque não tem verba? Então, ele começa a pensar no meu cenário ideal. Então, eu tenho, na implicação, eu tenho o cenário não ideal, que é dar tudo errado. Qual é o impacto de dar tudo errado, mas também eu tenho impacto de, e se a gente fizer isso aqui e dar tudo certo, onde é que tu se vê aqui daqui a um ano? Eu gostei bastante desse cenário, porque muitas vezes as pessoas elas não têm essa consciência do positivo também, né? Que a gente trabalha muitas vezes na dor, né? Mas também... Na dor e no medo. Mas aquela questão de pô, se eu te economizar isso aqui, o que você pode fazer a mais, entregar a mais pro seu negócio? Bem legal. Ou então de tempo, né? Que a gente falou bastante. Poxa, tu ia levar 3 meses, agora tu vai levar 2 semanas. E tu já vai ter essa mão de obra contratada por 3 meses, essa mão de obra nova ali. Onde é que tu pode utilizar? O que mais da tua empresa que vocês podem olhar agora? Já que tu vai ter esse recurso. Já existe. Exato. Assim, percebam que a gente não está falando aqui de recursos do nosso equipamento, configuração, praticidade, planta baixa na tela. A gente não está falando aqui de vantagem e benefício do eu. A gente está olhando para o cliente. Exatamente. Antes de mais nada, olhar o cliente. Como diz essa frase, né? Que eu acho muito pertinente, né? A implicação é sobre o cliente, não é sobre nós ainda. Né? A gente ainda vai chegar lá. E no final das contas, tudo isso que você falou, Leão, vai vir só como uma cereja do bolo. Porque a gente já entregou tanta... Já fez ele vislumbrar tanta qualidade, tanta característica, tanta coisa boa, ou deixar de ter dores que poderiam ser problemáticas para ele, que as características do nosso produto vão ser só um detalhe, né? Vão virar um detalhe apenas. Exato. Daí quando a gente vai passando a implicação, ele começa a fazer aquelas perguntas de, entendi, mas quanto custa isso? Como é que funciona? Quanto tempo vocês entregam? Como é que eu te mando uma planta, o que eu faço agora? Qual é o nosso próximo passo? Essa pergunta de próximo passo parte do cliente. Ele pergunta qual é o nosso próximo passo. Mas aí vocês vêm aqui, apresentam, eu chamo mais alguém, significa que ele entendeu. Ele entendeu que ele tem um problema, que ele precisa resolver, e na cabeça dele, se a gente perguntar qual é a melhor solução, ele vai trazer. Eu preciso trocar o meu sistema. Eu preciso colocar o sistema de vocês aqui dentro. E até ali, eu ainda não falei do meu sistema. Eu ainda não falei de mim. Interessante, né? E ele chegou nessa conclusão sozinho, porque nós conduzimos ele até lá. Isso é bem importante, né, Jéssica? A condução.
E a gente não pular e falar pelo cliente quando que eu posso ir apresentar o produto. Não, deixa com que ele fale sozinho. Porque a gente, às vezes, acaba na emoção do produto. Pai, posso aí te mostrar como que funciona. Não, deixa com que ele diga quando que você pode vir apresentar esse produto para mim. Eu Isso quero muito esse importante. produto. É muito importante fazer aquele desejo, né, de conhecer o produto. E em questão de apresentar algumas perguntas, a gente falou tanto, né? A gente deu várias situações da implicação e é aquela coisa da gente tirar aquele problema que está escondido atrás do cliente, que nem sempre o cliente vai falar a dor dele, nem sempre ele vai abrir por esse medo, esse receio, algo nesse sentido. Então, a implicação é realmente o virar da chave do cadeado, né? Que ali, no virar a chave, a gente vai entender realmente qual que é a necessidade dele. Então, a gente pontuou algumas coisas que a gente já citou, mas eu vou relembrar, principalmente onde que fala quais seriam as consequências financeiras, né? Caso vir ter um incêndio na instalação, entra em questão de pessoas, de patrimônio, qual que é essa consequência que vai gerar? Quais os riscos legais sua empresa pode enfrentar não estando em conformidade com a norma? Isso também é algo muito importante a gente pontuar sobre a norma brasileira, né? Sim. Então, são várias perguntas, vários gatilhos que a gente vai encontrando no decorrer da conversa para a gente conseguir virar o cadeado. O legal dessa pergunta sobre as consequências financeiras de um incêndio, envolve bastante coisa. Mas as consequências em geral, se não quiser abordar o financeiro, quais são as consequências? Envolvem perdas diretas, indiretas, as perdas sociais, as perdas que envolvem o elemento construtivo da edificação, a perda econômica, que daí é perder dinheiro, faturamento e tudo mais. Então, a consequência de um incêndio é realmente assim, é bem grande. Léo, e uma coisa que é legal pontuar é o emocional. A maioria dos empresários vem uma coisa que vem de família, né? Imagina, todo o patrimônio da tua família vem acontecendo algo. Então, isso é muito importante porque foi uma construção. Foi construída uma história, tem várias outras histórias dentro daquela empresa. Então, pontuar isso com o cliente na ponta, né? Pô, imagina toda a história da tua vida, da tua família, caso venha acontecer um incêndio. Então, é uma coisinha bem bacana. Fica a dica aí, pessoal. E aqui, até na implicação, a gente estava falando sobre pontuar, que eu quero fazer com que ele me traga. Muita gente tem dificuldade na implicação. Ele vai bem na situação e no problema e ele fala, ai, não consigo implicar. Ai, não chega aqui, não vai. Por quê? Porque eu tenho medo. E eu vou fazer esse exercício de novo. O que de pior pode acontecer? A pessoa não me responder. E eu vou me basear no problema para fazer a implicação. Então, eu não vou chegar do nada perguntando. Sim. Ou se eu pular de situação para implicação, ele também não vai ver valor. Então, eu pergunto assim, qual é o sistema que tu usa hoje? X. Já aconteceu um incêndio? Não dá, eu não conectei. Eu vou criando esse contexto. E aí, dentro dessa criação de contexto, eu vou encaixando isso. Ou eu pego uma história, encaixo aqui para fazer com que ele entenda o que eu estou tentando trazer. Eu pego um exemplo, eu pego um dado. Esse dado que o Leão trouxe de 49% das empresas que quebram depois de 3 meses de ter passado por um incêndio. Isso aqui, eu vou trazer o exemplo dele e eu vou usar uma frase que é um gatilho. Olha, a gente sabe que recentemente saiu um estudo e 49% das empresas quebram 3 meses depois de um incêndio. Inclusive, tu sabe disso, né? A pessoa não sabe, mas ela vai falar, sim, sei. A partir daquele momento, ela sabe tudo. Claro, sei. Então, com esse dado, hoje, a gente precisa garantir que não vai acontecer, porque eu não quero que tu faça parte da estatística. Achei justo a gente já entrar antes, prevenindo, o achei justo também é um gatilho, para que a gente não faça parte dessa estatística. E quando ele vem muito para essa coisa de, é só porque o bombeiro pediu, a gente ainda pode fazer uma outra pergunta que é, fulano, e se o bombeiro não tivesse te pedido nada, tu colocaria algum extintor? Ou tu acha que isso não é importante hoje para a empresa? Prevenir não é algo importante? Não, eu colocaria. Então eu tô entendendo que para ti a prevenção é importante. A gente não tá falando só do bombeiro. Pronto, eu não tenho mais a objeção do é só pelo bombeiro. Legal. Sim. Porque se ele não precisasse fazer nada, tu não ia colocar? Não, eu ia. Pô, muito legal. Essa pergunta... Não pode falar isso. Claro. Só de bombeiro é o nosso mundo. Mas assim, quando fala de segurança, porque a detecção, combate faz parte da segurança. Mas as empresas estão muito preocupadas em segurança patrimonial. Não, vão seguindo assim, seguindo a linha. As empresas estão muito, muito preocupadas contra invasores, índice de violência,
Então eu quero câmera, eu quero controle de acesso, eu quero catraca, eu quero biometria, eu quero eletroímã, eu quero restringir invasores, eu quero câmeras filmando, registrando, eu preciso de uma cerca elétrica para fazer esse controle. Por quê? Porque estão todos preocupados na segurança eletrônica com o índice de violência que já a própria mídia vende. Ninguém vende um incêndio do jeito que a gente faz. Ninguém vende um incêndio. Se nós não fizermos isso, a gente não ouve isso num telejornal. Primeiro que nem vende tanto. Eles falam de um incêndio ou outro, mas não há estudos aprofundados. Então nós somos realmente essas pessoas que vão conduzir uma conversa inteligente com o cliente, fazendo ele refletir que realmente ele precisa de equipamento de prevenção e combate. Mas Sim. essa colocação da Jéssica eu achei muito pertinente. Porque traz essa questão, normativo. O bombeiro vai exigir quando ele for fazer a primeira vistoria. Se ele não precisasse, você não teria, porque é inerente que a pessoa vai falar, mesmo que ela na cabeça ela precisasse, não, eu não quero colocar, é óbvio que ela vai dizer que quer colocar. Então você, de certa forma, você quebrou essa barreira. Você não vai voltar, Isso. ele não vai voltar para essa... Eu sempre falo que eu tenho que usar a objeção como o motivo do porquê eu estou entrando em contato. Então, se a objeção é preço, cara, eu entrei em contato justamente para a gente falar sobre custo. Porque eu quero fazer uma conta contigo. Se a objeção é tempo, é isso que eu entrei em contato. Porque eu pego aquela objeção, ao invés de ser uma objeção, ela se torna um motivo pelo qual estamos conversando sobre. E daí eu não quero quebrar nada, não quero quebrar objeções. A única coisa que eu quero numa objeção é continuar a minha conversa. Então, aqui está a objeção, eu quero contornar e continuar a conversa, levando para o meu próximo passo. Ponto. Muito inteligente. Não, Mas muito vamos, nem é sobre objeção, né? Vamos falar da necessidade. É que sempre aparecem umas objeções, Sim, né? todo No meio da dia, conversa, pelo amor de daí Deus. trava e diz, não, pronto, tá resolvida a tua objeção. Mas a gente parte do princípio que foi tudo bem construído, foi tudo bem calçado, né? A gente fez essa arquitetura. Até, só antes de a gente entrar na necessidade de solução, foi mais uma dúvida que o nosso cliente Partner Fire colocou. Hoje o nosso maior inimigo é o tempo, né? O maior inimigo é o tempo. Tudo isso que a gente está construindo aqui, que a gente está conversando ao longo desse período, claro que a gente vai trazendo N soluções, N meios. Mas a gente não vai usar todos esses meios, a gente vai se comunicar diretamente com relação ao que vai conectar com o cliente, né? Partindo desse princípio, tempo a gente tem que comprar, não adianta, né? Todo mundo hoje vai partir do princípio que eu estou ocupado, né? Eu estou ocupado. Então a gente precisa, acredito, né, Jéssica, você também pode dizer até melhor do que eu, que nesse sentido a gente também pode falar assim, quanto tempo que é importante aí pra gente falar sobre proteger o patrimônio do teu negócio, né? Talvez jogar essa responsabilidade para ele também. E outra coisa, né? Essa é a minha visão, Emanuel falando. Negociar, né? Se você vai falar que você vai conversar com ele em 30 minutos, você vai usar 30 minutos para falar com ele. 20 minutos, ele só tem 20. Então você vai condensar para aí talvez gerar aqueles gatilhos para que ele possa se estender uma conversa num segundo momento, correto? Isso. E tem um ponto nós somos especialistas. Então imagina, né? Eu tenho uma consultoria de vendas e eu vou falar de vendas. E eu fecho minha agenda 1 hora. Só que quando eu começo a trazer, eu trago pontos que, durante a minha conversa, eu já trago insights para esse futuro cliente, para esse lead. A gente está conversando e mesmo que seja uma conversa de 1 hora, ele vai sair dali. Ele tem que sair da conversa comigo, ele tem que sair dessa conversa com o especialista com mais informação do que quando ele chegou. E estando mais seguro do que ele vai ter que fazer. E durante a conversa, é muito comum ele falou, Jéssica, até se a gente precisar estender, eu não tenho reunião agora, tá? Se tu precisar, a gente pode conversar. Por quê? Porque ele está conversando com um especialista no assunto. Interessado. E ele interessado naquilo. Interessado. Se eu vou vender ou não é uma outra coisa. Primeiro, deixa eu entender melhor aqui. E ele vai me trazendo, eu vou fazendo perguntas muito inteligentes, que é o que o consultor vai fazer. E aí, de repente, ele percebe que, nossa, essa conversa custaria dinheiro. Se eu precisasse comprar essa conversa, eu pagaria. Então, eu vou absorver o máximo que eu posso. Dali, ele tem uma noção de que, caramba, eu preciso disso. Essa pessoa é a pessoa que entende, não é uma pessoa que veio aqui com um catálogo na mão, sem botou pressão. 3 produtos na frente e falou, vamos. Não tem pressão, ela tem paciência para entender o meu cenário. Sim. Então, sempre que a gente está fazendo na consultoria, isso é muito comum, a pessoa, não, eu só tenho 1 hora. No início da reunião é assim. Lá no final, os 15 últimos minutos, não, se a gente precisar passar, eu tenho mais tempo. Eu já até cancelei meu Não queria falar isso geralmente o que comigo. acontece
eu não tenho mais tempo. Eu falo, fulano, desculpa que eu realmente não tenho mais tempo. Então a gente vai ter que... Vamos já programar a próxima. Exato. Já vamos deixar o nosso próximo papo agendado. E tu já traz essa pessoa que ali me falou durante a conversa. Já saquei que é aquela pessoa que vai ajudar ele na decisão. E ele traz essa pessoa para o nosso próximo papo. Então isso é muito importante. Ele não viu só uma venda de algo. Tem um valor agregado. E é isso que o consultor tem que fazer. O vendedor ele tem que ser esse consultor. Que se ele precisasse pagar essa conversa... Cara, essa conversa custaria dinheiro. Legal. O tempo dele também custaria esse dinheiro. E do especialista também. Muito legal trazer essa percepção para o cliente. Mas, na verdade, isso tudo vem de acordo com o início, né? O início vai determinar muito se isso vai ser válido ou não. Então, naquelas perguntas lá do início, né, da solução, da situação, aliás, vai determinar o decorrer de tudo que está acontecendo, né? A gente recebe eu recebo várias ligações de operadoras telefônicas querendo me vender um plano, querendo me vender algo. E até hoje eu não recebi nenhuma ligação. E todas elas assim, eu sou a fulana da operadora tal, o motivo do meu contato é falar que nós temos um pacote promocional de... Despejou tudo. Sim. Primeira coisa que eu falo assim, eu não quero, obrigado. Não quero, obrigado. Diferente de alguém chegar e perguntar, o motivo do meu contato é para saber como é que tá o teu sinal de internet. Já ficou na mão? Já caiu a internet quando você está fazendo uma live? Já caiu. Não? Acho que podemos ligar na fulana. Não vou falar nomes. Mas perguntas inteligentes, entendeu? Sim. Perguntas inteligentes. Porque muitas das vezes eu não estou satisfeito com a minha operadora. Estou satisfeito com ela. A própria empresa, a própria corporação, olha, realmente, eu estou com dificuldade aqui, é ruim de negócio, é ruim de sinal, é ruim de internet, é ruim de cobertura. Alguma coisa sempre tem. Perguntas inteligentes. Conforme a minha resposta, já emendar com uma outra e aí oferecer um plano. E que tal a gente resolver isso agora? Vou te oferecer aqui o melhor plano, melhor operadora. Você sabia que a operadora tal, que é a minha, ela cobre X, sabe? Chegar assim, ela tem 98% da cobertura, você não vai ter mais esse tipo de problema. Isso, agora tu trouxe um ponto legal que é, geralmente quando as pessoas, a gente trazendo agora para cold call, tá? Quando a gente faz ligação fria, ela traz o motivo da ligação como algo dela, tá? É muito comum. Eu escuto coisas como, eu tô te ligando porque hoje nós somos a empresa número 1 de combate a incêndio, estamos conversando com muitos clientes na região do Rio Grande do Sul. Dane-se, eu não tô nem aí. Ah, que legal, tá bom, obrigada. A ligação não é sobre eu, é sobre o outro. Então, o motivo da minha ligação não pode ser porque eu sou bom no que eu faço. Tá, se você fosse tão bom, querido, eu te achava no... Aí, tu já tinha chegado aqui pra mim num tráfego, não é isso que eu quero. Então, o que eu preciso? É sobre o outro. O motivo da minha ligação é sobre o outro. Então, tô ali fazendo uma ligação fria, o que eu posso pegar que o outro está passando e que eu vou trazer. E eu gosto, a gente tá ali, oi, com quem eu falo e tal. Isso aí eu já perdi a pessoa nos primeiros segundos. Quando eu entro em ligação, eu falo, Rafael. Oi, Rafael, tudo bom? Jéssica. Fico muda. Cara, a outra pessoa, ela não me dá uma objeção de resposta por reflexo, né? Ela vai falar, cara, eu tenho certeza que naquele momento o Leão tá pensando, Jéssica, meu Deus, quantas Jéssicas eu conheço? Essa voz, Jéssica, tô lembrando. Eu falo com Jéssica aí ele fala assim, Jéssica, eu não tô lembrando do teu contato. Não, tranquilo, Leão. A gente conversou no passado, eu te mandei uma mensagem, te peguei numa hora ruim, mas olha, que bom que eu consegui te pegar. Às vezes eu falo assim, que bom que eu consegui te pegar na mesa hoje, Leão. Tô a semana inteira tentando falar contigo, homem, tá ocupado, né? Como é que estão as coisas? Percebe que a gente já pulou a etapa de não quero falar com você, e eu faço isso de uma maneira que parece tão amiga, que difícil, as pessoas não desligam. Eu já testei essa ligação em vários horários. Às vezes eu ligo na hora do almoço, porque pra gente, meio-dia, blumenauense, para religiosamente. Sim. Mas São Paulo tá trabalhando até 3 da tarde. E a pessoa tá lá e a gente fica 15 minutos no telefone, numa ligação que, não, se for rapidinho eu posso. Esse rapidinho não é rapidinho. Sim. Porque se estende, mas não porque eu quis fazer a ligação entender. Porque tava tão legal a conversa, porque é uma lógica de conversa, que a pessoa estendeu. Então tem isso de, não é sobre eu, de novo, é sobre a empresa do outro, é sobre o problema dele. Perfeito. Até, se tu quiser trazer agora, só pra gente fechar, né, tá, a necessidade de solução, como é que a gente amarraria essa necessidade? É bem importante, né, que daí a gente tá na finaleira do negócio, né? Então, eu acho que é importante a gente perguntar pro cliente, e se pudéssemos garantir
que o sistema está sempre na conformidade e sempre funcionando, quanto que isso iria te beneficiar na ponta? Quanto que isso vai te trazer de lucro? Quanto que isso vai te beneficiar no teu tempo durante o dia? Na credibilidade da operação tua, da planta, Exato. dos Na gestão do funcionários, na negócio. gestão. Do produto. Então, E assim, aí sim entra a apresentação, aí sim entra... aí é onde que a gente vai entrar explicando como que funciona, porque o cliente vai perguntar, mas como que funciona então o teu negócio? Como que funciona a tua central? Me explica melhor. Como eu posso ganhar tempo na manutenção? Tá, pergunta para as duas assim. Quanto tempo mais ou menos demoraria, assim, vamos pegar uma média de situação até a necessidade de solução? Em Tempo média, de... assim, vai. Nossa, essa pergunta me faz todo dia. E eu falo sempre de depende. Não Eu tenho existe uma gente que fórmula. consegue fazer isso em 5 minutos. E eu tenho uma pré-vendedora que trabalhava com a gente, que é fantástica, que ela não conseguia fazer ligações com menos de 20, 25. Porque entrava numa coisa e ela já trazia ela já emendava uma história, ela vinha pra cá, ela ia pra lá. Era muito difícil eu ter uma ligação dela que durasse menos de 20 minutos, muito difícil. E eu tinha outras pessoas que também faziam uma quantidade parecida ali de resultado e que faziam com ligações bem menores. O que vai determinar isso? O quanto eu estou confortável para seguir isso e o quanto eu deixei aquele cliente confortável para me trazer mais informações. Mas não tem um mínimo de tempo. É, assim, agora uma ligação muito curta, 2 minutos, não consegui passar por nada. Sim. Não, eu acredito que é muito de identificar o perfil do cliente. Isso. Né? Então, assim, tem cliente que vai gostar muito de conversar, de falar da vida dele e falar sobre filho. Então, é muito de perfil de cada cliente. Tem perfis que são mais analíticos, tem... É o dominante. É sim, não, o que tu quer? Tu liga para um dominante, por que você tá me ligando? O que você quer comigo? Tenho 2 minutos. Não dá para eu estender a conversa. Um influenciador... De falar. Uma hora. Nossa, vendedores geralmente são influenciadores. Então, o vendedor, ele gosta de se comunicar, ele gosta de falar. E quando ele encontra um perfil que é diferente, às vezes ele tem um combate aqui, um embate. Mas, se ele encontrar um outro influenciador, 30 minutos tranquilamente. Aí vai muito também do vendedor, dele se moldar Exato. no perfil do cliente. Então, se eu vejo que o Emanuel é um pouco mais analítico, um pouco mais racional, vou me moldar pro mesmo perfil. Agora, se é um cara que gosta de conversar, pronto, a gente tá em casa. O cara fez uma piadinha no primeiro minuto. Já tô fazendo piadinha também. O cara mandou uma figurinha no WhatsApp, já estou mandando. Agora, eu tô ali conversando, a pessoa é super séria. Sim, Pragmático. não. Pragmático, não tenho tempo. Automaticamente eu mudo o personagem. Desculpa, Manuel, vou ser rápida aqui. Exato. 2 minutinhos, só queria falar contigo sobre tal coisa. Como é que funciona ele hoje? Se tu puder já me dar essas informações, pá. Porque pronto, a gente se moldou. E, de novo, eu vou me moldar a como ele compra e não a como eu vendo. Legal. Tá? E aí a gente vai chegar nessa questão que a Tainá comentou, né? Que é já o cliente, a partir do momento que ele entendeu tudo isso, ele vai fazer essas perguntas. Quanto custa? Como funciona? Vocês podem vir aqui visitar minha empresa? Eu já tenho um projeto, como é que eu mando para vocês? Começa a fazer sentido. Que aí, como a gente comentou, é o nosso cenário dos sonhos, né? É a nossa utopia, mas que é plenamente alcançável, não é nem uma utopia, porque é alcançável sim, né? Só basta a gente trilhar esse caminho. E aí até foi bem pertinente essa pergunta do Rafael, porque... De certa forma, a gente quebra esse estigma de que... Rafael. Leão. Quase eu não ouço o pessoal me chamando de Rafael. Porque eu sou um cara sóbrio. Aí, assim, o que acontece? Nesse cenário, a gente quebra esse estigma de que, não, mas tudo isso vai levar 1 hora, 2 horas. Não, pode ser em 5, 10, 15, 20 minutos. Verdade. Você já fez tudo isso, a pessoa já tá querendo o seu negócio, quer o teu contato. E aí, você vai agora encantar ele com o nosso produto, que realmente ele denota essa característica, né? Aí a hora, como diz o Léo, da perfumaria. É verdade. Que aí a gente chega nessa questão final, correto? Isso. Esses são os benefícios. Quando a gente chega em necessidade, eu não vou falar de característica, eu vou falar de benefício. Então, eu não vou falar assim, o produto é vermelho, não. Isso é uma característica, eu vou falar do benefício, de explicar um porquê. Então, eu falo sobre o porquê ele também e vou trazendo para ele esses pontos aqui. Quando a gente chega ali no final, eu quero explicar por que a gente faz dessa forma, o que está melhorando ali para ele, qual que é o benefício dele ter aquilo. Sim. É onde a gente pode também abordar a vantagem, né? Benefício Isso, e vantagem. vantagem é isso, O a mesma benefício, coisa. por exemplo, eu economizo tempo, economizo infraestrutura. E aí tu traz esse tempo que é economizado. Economizo, sei lá, obra civil, barulho,
parada de máquina, quanto custa para parar uma planta. O Emanuel estava refletindo aqui, a gente estava refletindo. Quanto custava para parar uma planta? Uma parada de uma planta. Naquele case específico que a gente está construindo, significava cerca de 2 milhões por dia, né, de parada. Não, era 6, né, Tainara? 6 milhões por dia. É muito dinheiro. Que tu não vê. Na conta, como é que a gente comentou? Na proposta no implícito, na dor implícita, ele não veria isso. Mas quando você coloca na ponta do lápis, é um absurdo. E aí agora me diz, o técnico de segurança que optou pela nossa solução, ele não vendeu isso lá dentro? Ele não usou isso para talvez se posicionar de uma maneira com mais autoridade dentro do próprio negócio dele? Sim. Assim, ó, vou dar um exemplo aqui de prospecção ou de conversa com projetistas. Não são clientes que compram conosco, mas são empresas que fazem projetos. Muitos deles nem abrem as portas. Primeiro contato, estão nem aí. E aí a gente começa a fazer como se fosse quase um cliente oculto. Vocês fazem projetos preventivos? Opa, ele não sabe se eu estou vendendo, se eu estou comprando, ele não sabe nada ainda. Sim, fazemos. Ah, e vocês atuam na indústria ou no hospital? Ah, não, eu estou na indústria. Até então ele quer vender, ele me deu total atenção. Tá, você está falando de onde? Eu estou falando de Blumenau, vocês atendem o Brasil inteiro? Eu estou ainda perguntando, estou ainda fazendo algumas perguntas. Até eu abrir para ele e chegar e falar, faz sentido você produzir mais, entregar mais projetos com uma solução segura, confiável, porque é o que você vende. Um projetista hoje ele vende o quê? Ele vende... ele não vende quanto custa para ele desenhar o projeto e abrir a planta. Quanto custa a viabilidade da obra do cliente dele. Isso é o que ele vende. Ele vende quanto vai custar a obra, a viabilidade da obra. Então, eu seguir numa prospecção, num primeiro contato, esse tipo de pergunta é muito legal, é muito inteligente. E ele abre sim e fica muito interessado em querer saber quem nós somos. Até uma determinada altura, ele nem sabe quem nós somos. Mas ele já está totalmente participativo e querendo saber o que está... Como essa pessoa me conhece. Óbvio, né? Que a gente já sabe como é que é o perfil desse tipo de cliente. Mas é interessante até aplicar o SPIN em empresas de projetos. Para resumir, então, Jéssica, se a gente pudesse sintetizar algumas boas práticas que podem ser executadas dentro desse cenário, né, até está aparecendo na tela, quais seriam essas boas práticas? Beleza, a primeira é validar que eu estou entendendo aquele cenário todo. Ele trouxe a situação, eu estou entendendo, então ele traz, não fique com medo de repetir, de perguntar. Inclusive, a gente usa uma técnica que é de espelhamento, que às vezes ele está muito ali no sim, não, e ele traz uma coisa. E eu faço um espelhamento que não é espelhar o movimento, é espelhar a última parte da frase dele. Ele fala, não, a gente instalou ano passado. Ano passado? E espera que ele vai te trazer mais detalhes. Ano passado a gente acabou comprando com essa empresa, mas foi assim, foi assado. Eles vieram aqui, ele está te dando um contexto que ele não te daria se você perguntasse, como foi? Mas quando eu faço esse espelhamento de perguntar a última frase, a última etapa da frase ali dele, ele me traz isso. E eu vou validando com ele que eu estou entendendo isso. Depois eu vou usar um dado, eu vou demonstrar que eu conheço do produto e que eu conheço do cenário que ele está passando, daquele cenário de empresa específico, né? Eu estou lá numa visita presencial, consigo fazer isso muito melhor. Nossa, inclusive aqui já tive algumas ideias, já consigo imaginar algumas coisas. Ele está curioso, ele quer o próximo passo, ele está querendo saber o que tudo tu imaginou que ele ainda não tinha visto. Né? Eu tenho pergunta de qualificação, a Thay fez muito bem, nós seguimos um roteiro aqui que a Thay criou. Esse roteiro ele está pronto, eu não preciso ficar inventando a roda novamente todo dia. As perguntas, se eu atendo um cliente muito parecido, as perguntas geralmente são parecidas. Então já tem esse roteiro pronto. Inclusive, a gente quer disponibilizar um roteiro de ligação, um call guide, né? Se você deixou o contato ali nesse formulário, a gente pode depois aproveitar o mesmo contato do formulário para disponibilizar, para conseguir seguir esse SPIN, para fazer isso. E saber também o que desqualifica. Por exemplo, ele já tem isso aqui. O que eu não posso enviar para um próximo passo? Não, isso aqui não vai fazer sentido, porque eu também não quero gastar o meu tempo de vendas com alguém que não vai efetivamente seguir na minha esteira de compra, né? E definir o meu próximo passo com ele. O próximo passo é eu fazer uma visita, é uma ligação, é uma apresentação, é uma proposta que eu vou enviar. Ele vai trazer esse próximo passo e a gente vai acordar. Eu não vou sair dali sem isso definido. Porque senão eu fui lá... Pra nada. Eu liguei e aí a gente fez o quê? Ele era qualificado e... Tu marcou um próximo passo? Não...
É o clássico, fico no aguardo do seu contato. Não ou pode, então, né? A pessoa fala, me manda por e-mail. Sim, eu te mando por e-mail. Vamos Isso é a marcar objeção, algo? né? Vamos marcar uma... Bora marcar. Não, já sai ali, tá. Vou abrir a minha agenda aqui. Qual é o melhor dia pra você? Na quarta-feira, de manhã ou de tarde? Eu tenho 10, você já 15 você já condiciona, 14 e 40. né? Você tem que sair com o próximo passo. Exato. Isso é... Porém, né, hoje a gente teve uma aula, né? Porque na verdade não foi uma live, foi uma aula que a gente teve. Vou sair daqui hoje já querendo vender, vou sair do marketing. Tô renunciando, vou vender. Ganhar dinheiro. Mas assim, além disso, Jéssica, além de você hoje, né, conceder essa aula pra gente aqui, pros nossos parceiros, fala um pouco mais da Aquila, da Rapport também, como vocês atuam no mercado e, né, se os nossos partners também vão ter algum benefício, que vocês quiserem entrar em contato com vocês, né? Como é que funciona essa atividade que você se dedica a fazer? Porque você está aqui, né? Você não foi só É convidada, verdade, né? É verdade. A gente começou uma parceria com a Global no ano passado. Então, a Global estava colocando ali a equipe de pré-vendas e a gente começou ali junto com eles. E hoje eu sou sócia de 2 empresas. Eu tenho a Rapport, que é uma empresa que treina e capacita pré-vendedores para o mercado. Então, nós temos uma plataforma de curso completa e nós também fazemos treinamentos em company, workshops, trabalhamos com isso, palestramos o Brasil inteiro, participamos de podcasts. Tenho 2 sócias incríveis lá na Rapport. E desde o ano passado nós temos a consultoria, que é a Aquila, que são 2 empresas separadas. Uma é o treinamento e desenvolvimento, e dentro da Aquila eu trabalho com a parte de consultoria comercial. Então a gente entra para fazer essa parte de processo. Eu vou estruturar o processo da empresa, vamos colocar um CRM, vamos entender se precisa de uma etapa de pré-venda, o que essa empresa precisa. Dentro da Aquila a gente acaba fazendo algum treinamento também para a área de vendas ou de pós-venda, mas o foco nosso é estruturação de processo. E quando a gente pega o mercado hoje, o mercado é muito carente disso. Ele é carente de boas empresas que peguem a empresa pela mão e que realmente façam. Então, não é um framework de venda que eu largo ali e alguém vai implementar. A gente está dentro desse framework, né? A gente está fazendo ele junto. Para os clientes aqui da Global, a gente vai disponibilizar esse call guide, que é um guia, um roteiro de call, tanto para o vendedor prospectar, quanto para o pré-vendedor, para ele seguir o spin e ele vai conseguir conduzir a ligação dele. Então, depois eu vou deixar com os meninos para eles compartilharem. E para vocês acharem a gente, pode achar o meu perfil que vai estar super fácil, que é @mentorajessica. Mais fácil que isso, desconheço. Desconheço. Porque a gente trabalha também com mentorias, né? Não são tantas, mas às vezes a gente consegue trabalhar ali. E aí, se qualquer empresa precisar, estamos aqui à disposição para ajudar também, fazendo isso que eu falei com vocês. Entendendo consultivamente, é o momento, não é o momento, precisa disso agora. Já cansei de visitar empresas que estavam fazendo alguma coisa, olha, não é o momento da gente mexer agora, porque vocês estão numa troca de RP. Finalizando isso, aí sim é o momento da gente olhar, porque senão ele ia gastar dinheiro com algo que naquele momento não ia ser interessante, que é o que o vendedor consultivo tem que fazer. Maravilha. Depois de mais uma aula agora, mais uma pós-aula. Rafael Leão. Fica o convite para vocês conhecerem a empresa também. Eles vêm nos prestando um serviço excelente. Estamos estruturando uma equipe também de SDR. Então, muito obrigado. Obrigado pela participação, obrigado pela presença. Foi realmente esclarecedor. Tivemos uma aula aqui de SPIN. Também a gente quer convidar vocês aí para também a gente trocar mais ideias. Então, me chamem, me procurem. Vocês têm o canal aberto aqui comigo. E a gente pode também estar avançando com relação a algumas argumentações. A gente está criando playbook também. A ideia aqui é tornar a aplicação do sistema de detecção mais profissional possível, com a aplicação de técnicas igual ao SPIN, né? Ou melhor. A gente, na parte do marketing, a gente também está construindo uma apresentação comercial que nós vamos utilizar internamente, mas a nossa ideia é replicar para os nossos partners, para que vocês também possam entregar esse conteúdo de qualidade para os clientes de vocês nas apresentações técnicas, né, da nossa linha. Estamos lançando esse mês 2 cases de sucesso, né, que também a gente vai entregar antecipadamente para os nossos partners, porque a gente acredita até, né, foi conversado aqui sobre o uso de cases, então a gente está construindo. Se vocês também tiverem alguns cases, né, que eu acredito que vocês tiveram êxito em várias negociações com nossas e querem trazer para a gente, até para que a gente possa reportar isso tanto através de uma mídia digital impressa ou através de audiovisual, gravando junto com uma prova social junto com o teu cliente,
também pode nos procurar no marketing. A gente vai ter o prazer em construir esse conteúdo junto, né, com vocês e que com certeza vai fortalecer a marca de vocês também, né? Aproveitar para agradecer a Tainá, né? Suas considerações foram de grande valia. Se quiser então deixar um recado final pro pessoal aí, fica à vontade, essas tuas palavras. Agradecer primeiramente a presença de todos, né? E, gente, entender que a venda é um processo, a venda é uma consequência da conversa que nós temos com o cliente, entender que tudo isso é uma conversa. E o Spin, ele melhora muito o pitch de venda. Então, a gente saber conversar com o cliente, isso vai melhorar muito lá na ponta. Então, não só para um cliente, mas para todos e até a nossa convivência pessoal, né? Porque se a gente for parar para analisar, nós estávamos conversando isso na vinda, a gente utiliza o Spin inconscientemente. Às vezes, numa conversa, numa ligação, a gente acaba utilizando o Spin no nosso dia a dia e a gente não percebe. Então, assim, é uma ferramenta muito boa, é uma metodologia muito boa para venda. Então, utilizem, porque isso a gente utiliza todos os santos dias com todos os clientes. É uma ferramenta muito fácil. Esse livro, sim, eu tenho há muito tempo e custa, se não me engano, uns 30, 40 reais, nem não, isso. Tá caro, tá 69, comprei esses dias. Sério? Porque faz 4 anos que eu comprei. Não vamos entrar nisso aí, mas tá caro. Mas, cara, mas aproveitem. Mas eu tenho ele digitalizado, eu posso A gente pode compartilhar com os partners também. Isso, aproveitem que vale muito a pena e a gente está à disposição de vocês, quando precisarem, nós estamos aqui. Maravilha. Jéssica, mais uma vez, muito obrigado por tudo, por compartilhar esse momento com a gente. Foi um presente não só para os nossos clientes, mas para a gente também. Pode ter certeza que a gente vai aplicar muita coisa já dessa consultoria que a gente teve aqui. Ok, gente? Obrigado. Obrigado pela presença de todos. Nos vemos no próximo encontro. Lembrando aí, Manuel, sobre aquela premiação... ainda não está divulgado. Teremos novidades em breve. Teremos novidades. Aguardem. Vai valer muito a pena. Até eu quero, tá? Sinceramente, assim, olha o que a gente está querendo ofertar e premiar vocês, assim, é um negócio bem legal. Maravilha. Vocês vão gostar, mas eu não posso falar agora. Apesar de estar querendo falar. Dito isso, muito obrigado, pessoal. Tenham um excelente mês, bons negócios. Contem conosco e até a próxima. Até a próxima, gente.